possui suporte técnico 24 horas. Venha para Connect Internet, sua melhor conexão. Ligue 21 2747 2116 ou acesse www.connectrj.com.br. Venha para Connect Internet, sua melhor conexão. Eu vou começando aqui. Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje, dia 6 de julho de 2023, é um prazer grande ter você aqui conosco. Vamos, minha gente, tratar de saúde aqui no programa Flávio Azevedo hoje. Tem uma galera que reclama que a gente não fala de saúde, né? Porque o cara quer que a gente fique contando quantos morreram na Covid, né? Tem gente que acha que imprensa e jornalismo é ficar contando quantos morreram na Covid. E a gente é muito melhor a gente falar de saúde preventiva, diga-se de passagem, né? Para na próxima pandemia ou em qualquer outra doença que possa bater na sua porta, você está com o organismo equilibrado, né? Para enfrentar o problema que está chegando, seja ele qual for, né? Minha amiga Jaísa Nogueira, nossa convidada aqui hoje, ela é enfermeira e tem uma especialização bacana na área de fitoterapia. E hoje nós vamos conhecer esse caminho da fitoterapia, que, como eu venho falando aqui para vocês grosseiramente, é a cura e a saúde pelas plantas, né? Pelas folhas, etc, etc. E aí, minha gente, a nossa queridíssima enfermeira Jaísa vai nos dar uma aula hoje aqui a respeito desse assunto. Vamos falar das vantagens, vamos fazer, logicamente, alguns comparativos de o que acontece com o medicamento normal, os fármacos comprados aí em farmácia, com o fitoterápico, né? Que diferença que nós podemos ter. Vamos aproveitar para pedir algumas dicas a Jaísa também. Nós estamos no inverno, né? Então o sol ele esquenta um pouquinho durante o dia e à noite vem aquela geada, e esse confronto de temperatura, por vezes, deixa aquela coriza em ponto de bala, né? E é normal chegar de noite, sobretudo a moçada que trabalha aí com entrega, né? Com moto, ou seja, trabalha nesse momento mais frio do dia, ou quando nós levantamos de manhã cedo da cama quentinha e bota a cara na friagem lá fora nas primeiras horas do dia, ter aquele choque térmico, né? Como nós
chamamos, né? Então, assim, prazer grande, Jaísa, te receber aqui, bem-vinda. Eu quero mandar um abraço aqui antes dos cumprimentos iniciais da Jaísa, nossa convidada. Mandar aqui um abraço para os meus amigos da Escola Municipal Professora Paulina Porto, em Tanguá, mais precisamente na localidade de Poços dos Coutinhos. Hoje pela manhã eu passei por lá e acompanhei o Festival de Talentos, né? Uma galera bem bacana. Não, Siri, dá licença, depois você fala. Essa Siri do telefone, ela cisma de fazer o programa junto comigo. Qualquer dia desse eu vou botar ela para tirar minhas férias e vou lá para a Cachoeira dos Andorinhas, em Aldeia Velha, e deixar ela aqui fazendo o programa. E a gente mandar um abraço para a galera lá que promoveu o Festival de Talentos, muito legal. Os alunos, uns dançando, outros recitando alguma coisa, apresentando pinturas, quadros, alguns alunos muito talentosos. Teve uma mocinha lá que cantou divinamente bem, né? Muito, muito legal. Uma garotada que foi lá fazer um altinho. E assim, na minha concepção, minha gente, o grande legado que deixa esse show de talentos, né? Esse festival de talentos da Escola Paulina Porto, é fazer a garotada deixar a timidez de lado e ir lá na frente apresentar o quadro, né? Por vezes tem alguns que se inscreveram na hora, que viu o coleguinha, ficou incentivado e foi lá, né, tal. Algumas inscrições surgiram lá na hora, chegou lá na frente, deu aquela travada. Tem hora que apresentaram uma dupla, veio só um, o outro ficou com vergonha e não veio. Então, minha gente, é na escola exatamente, e por vezes na igreja, que essas questões da timidez, da relutância, da vergonha de falar na frente das pessoas podem ser corrigidas. E esse é um grande problema da sociedade atual, né? Tem um pensamento que diz que quem tem boca vai a Roma. É verdade, cara, né? Então, meu abraço, meus cumprimentos e sucesso para o Kleber Holanda, que faz parte do grupo do Lona na Lua, que estava lá como um dos estimuladores desse evento, desse show de talentos lá na Escola Paulina Porto, em Poços dos Coutinhos. Então, sucesso para vocês. Vamos lá então falar de fitoterapia. Antes vamos conhecer um pouquinho a nossa convidada, mas antes de mais nada, seu boa tarde, Jaísa. Fala bem pertinho do microfone aqui. Prazer te receber aqui, seja muito bem-vinda, e agradeço também a figura do meu amigo Marcelo Soares, que é o esposo da Jaísa, que está aqui atrás das câmeras. Marcelo, que é o operador lá da área da fazenda Ojoara, onde está localizada a Cachoeira das Andorinhas, lá em Aldeia Velha. Eu tenho o prazer de passar por lá de vez em quando, e é uma área extremamente agradável. Vocês já acompanharam fotos, vídeos aí na minha rede social. E obrigado, Marcelo, fazendo aqui a segurança da minha amiga Jaísa. Jaísa, boa tarde, bem-vinda, minha amiga. É um prazer poder estar aqui, né? Como você falou, promover saúde é mais importante do que a gente, de fato, tratar a doença, né? E boa tarde para quem está ouvindo, boa tarde para quem está assistindo pelo Facebook. Realmente é uma honra poder falar sobre a fitoterapia. Quem me conhece e sabe que eu vivo isso, né? Por isso que é fácil você tentar mostrar para as pessoas o que você vive. Seria difícil se você conhecesse só na teoria e não vivesse isso, ficaria mais difícil. Mas como eu vivo isso, fica mais fácil, isso está no meu dia a dia. Eu falo que depois que você tem o conhecimento, que fica fazendo parte, né? É como se fosse uma transformação, começasse a fazer parte da sua rotina e você não pensa mais em alguma coisa fora a fitoterapia. Perfeito. Bom, vamos aproveitar para conhecer um pouquinho de você. A gente sempre faz um histórico do convidado quando ele passa aqui pela primeira vez, né? Você é enfermeira de formação, conta um pouquinho como é que foi isso, como que você chega na enfermagem, apresenta a Jaísa para nós. Na verdade, na enfermagem eu cheguei com 19 anos. Eu fui técnica, né? Eu sou técnica de enfermagem, eu fui técnica, trabalhei muitos anos. E depois eu fiz a minha graduação, eu sou enfermeira desde 2015. E uma das minhas especializações é a fitoterapia. Antes de concluir a graduação, eu já sabia que eu queria me especializar em saúde pública. Por conta da prevenção mesmo, né? Prevenção e promoção de saúde, lidar com essa questão de realmente de promover, da atenção básica e não só de dar resposta para a doença, e sim de tornar o indivíduo mais saudável. E a minha primeira especialização foi essa, a saúde pública,
e depois eu fiz a fitoterapia. Depois que eu fiz a pós-graduação em fitoterapia, eu saí da assistência, hoje eu não trabalho mais em um hospital, e dou consultas, né? Tanto elas online quanto presencial, consultório. E como é que funciona isso? Vários profissionais, o que a gente chama de profissionais prescritores, eles podem fazer especialização em fitoterapia e atender esses pacientes prescrevendo os fitoterápicos. Eu, quanto enfermeira, quando recebo o meu paciente, ele já passou pela consulta médica e tem o diagnóstico médico fechado. Aí ele, por consciência, né, por opção, opta por não querer um tratamento sintético, com medicamento sintético, esse medicamento que a gente encontra nas farmácias convencionais, nas drogarias. E vem e me procura. Jaísa, eu passei pela consulta médica, o meu diagnóstico é esse, geralmente ele já traz, né, por escrito o seu diagnóstico, e eu vou tratar esse paciente como um todo, não só a questão da doença, né, mas as queixas em si, com os fitoterápicos. Então, enfermeiro, nutricionista, odonto, médico veterinário, tô esquecendo alguns aqui. Mas são 7 profissionais que podem fazer especialização e tratar com o fitoterápico. E funciona dessa maneira, basicamente, né? O paciente chega para mim com o diagnóstico médico fechado e a gente trata a patologia dele com o medicamento fitoterápico. Perfeito. Como é que foi esse ingresso na saúde efetivamente? Você disse que com 19 anos já era técnica de enfermagem. Entra naquela vibe de, por exemplo, eu cheguei no curso técnico de enfermagem que eu não queria fazer magistério, nem contabilidade, que não era bom de matemática, nem queria ir para o curso de mecânica, e o que tinha era enfermagem, lá fui eu. E gostei, fiquei lá 15 anos na enfermagem. Como é que é isso? Como é que surge essa paixão pela saúde? O que te chamou a atenção? Para mim foi um pouquinho diferente. Como é que foi? Eu costumo dizer que parece que eu sou a ovelha rebelde, sabe? Geralmente eu sou a ovelha rebelde, vamos falar assim. E eu estava insatisfeita com o atendimento que a gente tinha, né, dentro do sistema de saúde. Sim. E só reclamar nem sempre resolve. Então a contribuição que eu poderia dar para o sistema é me colocar dentro do sistema e tentar fazer o atendimento que eu gostaria de receber quanto usuária. Perfeito, ótimo. E essa foi o meu motivo para entrar na área de saúde. E aí, naturalmente, veio a graduação em enfermagem. Aí não me dei por satisfeita, porque você parece estar dando murro em ponta de faca, sabe? Você não consegue mudar o sistema. Sim. Aí eu falei, como que eu consigo ajudar mais do que somente na assistência, ou com um paciente, ou no plantão. Aí eu me graduei e fui para a sala de aula. Eu tinha, né, a consciência de que na sala de aula eu poderia colocar esse pensamento que eu tenho em mais pessoas do que só prestando a assistência. Fui para a sala de aula. Dei aula para o curso técnico de enfermagem, dei aula para graduação de enfermagem e foi isso. Agora eu estou na fitoterapia, né? Perfeito. Além da fitoterapia, você tem mais alguma outra pós, mais alguma área assim que você... Pública. Saúde pública. Saúde pública. Perfeito. Vamos explorar um pouquinho dessa questão da saúde pública com um olhar lá na fitoterapia. Fico com a impressão de que, por vezes, se nós usássemos na saúde pública um pouco mais de conhecimento de fitoterapia, que seja o chazinho da vovó, que por vezes, ainda mais no interior onde nós moramos, né, onde a maioria das pessoas tem um quintal, tem uma área que pode ali plantar alguma coisinha, um monte de problema por aí seriam evitados, né? Eu tenho essa percepção comigo, conhecendo minimamente os conceitos de fitoterapia e conhecendo bastante os conceitos dos medicamentos sintéticos, esses que chegam dos laboratórios, né? Que acabam sendo vários deles feitos também a partir de enzimas e produtos tirados da natureza, mas que acabam sofrendo esse impacto da química, né, etc., e isso acaba trazendo, às vezes, algum prejuízo para o usuário, né? Como é que você vê essa questão da saúde pública, recomendar, ter como praxe também oferecer a fitoterapia aos pacientes? Como é que é isso? Como é que você vê isso? Amei a sua pergunta. Antes de responder isso, deixa eu esmiuçar um pouquinho, por favor, porque aí de repente já Sim. coloca todo mundo no mesmo
com o mesmo conhecimento. Tem um programa lá da Sônia Abrão chamado A Tarde é Sua? Então, hoje aqui a tarde é sua, fica à vontade. Vamos entender de fato o que é fitoterapia, Sim. né? Você falou isso, a gente começa a falar e Perfeito. entende que todo mundo está sabendo e às vezes esse conhecimento não é igual para todo mundo. Uhum. A fitoterapia, ela é reconhecida, né? Como você falou hoje, a maioria das pessoas entende que é o chazinho da vovó. E existe sim o chazinho da vovó e que, graças a Deus, né? A gente usou isso e ao longo do tempo foi sendo difuso isso e a ciência hoje, antigamente, lembra que o pessoal chamava de bruxa? Uhum. As pessoas que tinham chegar conhecimento das ervas e tudo ia- mais. eu ia Eu chegar sempre lá. falo que o meu lado bruxinha anda de mão dada com a ciência. Por quê? Muitas das coisas que a gente usava, que a gente aprendeu com a avó, hoje a ciência comprova de que realmente existe uma afetividade científica. Efetividade, né? Não afetividade, efetividade científica. E como é que funciona isso? A fitoterapia é uma prática terapêutica, ela é reconhecida pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde, isso não é só a nível nacional, mas a nível mundial, como uma prática terapêutica que utiliza as plantas medicinais para tratar as doenças ou preveni-las, fazer promoção de saúde também. Se a gente for pensar a nível de história, há menos de 100 anos, a gente tem o medicamento sintético. Até a Segunda Guerra, até 1945 mais ou menos, a gente não conhecia o medicamento sintético, né? Esse medicamento que a gente compra nas drogarias. A gente só tinha tratamento a partir das plantas. E como que isso mudou? Foi no decorrer da guerra mesmo, quando começaram a usar a penicilina para poder tratar os feridos de guerra, e depois disso entrou a indústria farmacêutica. Como qualquer pessoa que vende um serviço, que produz, ela quer vender. Então a indústria farmacêutica fez com que a população, no geral, quisesse consumir os produtos sintéticos. E aí vamos acrescentar que nós tivemos algumas fortunas sendo construídas a partir dos laboratórios, a partir da indústria farmacêutica, né? E pessoas e grupos econômicos se consolidaram mundialmente com esta prática. A publicidade, né, que nasce muito forte nos Estados Unidos, muito atrelada também a essa lógica da indústria farmacêutica, e isso acaba fazendo com que as pessoas talvez acreditem unicamente que existe esse caminho para chegar na venda, né? Sim. E qualquer outro que aparece acabam sendo meio que rola uma desconstrução, colocar um senão, um veja bem, e que eu acho que é um problema sério que talvez a fitoterapia enfrente, né, nessa queda de braço com esse cara mais forte que é a indústria farmacêutica. Se a gente for pensar em tempo que existe a humanidade, quantos mil anos a humanidade existe? Sempre com a fitoterapia. E de 100 anos para cá, menos de 100 anos para cá, que existe o sintético. E parece que depois que entrou o sintético, ninguém mais conhecia a planta. Só para os amigos terem uma ideia, você que está ligado no programa Flávio Azevedo, né? Jaísa vai teorizando aqui a questão da fitoterapia e eu vou botando aqui fatos, né, para a gente poder refletir em cima do que ela está falando. Eu nunca vi tanta farmácia em Rio Bonito. São as três coisas que eu vejo mais abrir. Igreja, ótimo. Boca de fumo, infelizmente. E farmácia, cara, né? É um negócio que cresce assim assustadoramente. Tem uma que vai para essa esquina, na esquina da frente aparece uma outra. Se não me engano, aqui em Rio Bonito, nos últimos 5 anos, nós devemos ter ganho aqui umas 8 a 10 novas drogarias, né? Esse dia eu falei que aquela regra que foi colocada do estacionamento gratuito, né? Rio Bonito tem um estacionamento rotativo, mas a vaga em frente à farmácia, ela não é cobrada, porque é aquele cara que chega ali com uma urgência e tal, algum problema, então ele tem essa vaga em frente à farmácia. Mas nós temos tantas farmácias em Rio Bonito que esse negócio de não cobrar a vaga da farmácia vai dar prejuízo para a empresa, porque porra, é muita vaga, né, sem ser cobrada, né? Claro que eu estou fazendo uma piada, mas só para os amigos entenderem o volume de farmácia que... E eu acho que nas demais cidades não é diferente, né? Então, respondendo a sua pergunta, né, como que a fitoterapia poderia ser inclusa na saúde pública com um aspecto mais amplo? Ela é reconhecida pelo Ministério da Saúde desde 1978. Então, desde 1978, nós temos como reconhecimento a fitoterapia como prática terapêutica. Desde 2006, para você ver como que tudo é recente, né? Depois que a indústria entrou, parece que esses 100 anos
foi uma vida inteira, e assim, foi a história toda da E humanidade. você sabe o que eu acho mais engraçado? É essa coisa de ser reconhecido. Cara, até 100 anos atrás, Só existia isso. só existia fitoterapia. Era o chá, cara, o chazinho da vovó, né? Desculpa eu ter usado esse termo, mas é isso aí mesmo. Era o chazinho da vovó, aquela ervazinha ali que vai fazer e tal. Até 100 anos atrás era isso. Então, que desgraça de reconhecimento é esse que precisa existir, né? Como se alguém tivesse inventado a fitoterapia, né? Não, cara, sempre foi assim. O que precisa de reconhecimento é a indústria. Eu entendo esse questionamento, mas por outro lado é bom esse reconhecimento para ter um respaldo científico. Não, mas se tá você... aprovado aqui. Então Beleza, a gente Jéssica. Então vamos falar em certificação, que eu acho que fica melhor, né? Certificação, não, olha, esse produto aqui realmente, tal, né? Isso aqui você pode discordar de mim à vontade, tá? É só a piruada de um curioso que está olhando. Porque certificação é uma coisa, né? É uma confirmação e tal. Agora, a autorização parece que é um negócio que é ilegal e você precisa... Não é assim, gente. Como que eu falei, de 2006 para cá, bem recente, houve uma política pública para poder incentivar a atenção básica, respondendo a sua primeira pergunta. Sim. A tratar as pessoas com fitoterápico. Perfeito. Então, deveria, né, no posto de saúde, né, onde é a atenção primária, nas unidades básicas de saúde, existem alguns fitoterápicos, alguns medicamentos para determinadas, variadas áreas, problemas respiratórios, problemas relacionados à saúde da mulher, sistema reumatológico e tudo isso. Existem já plantas protocoladas no Ministério da Saúde para serem utilizadas na atenção básica. E a gente não vê um médico de posto de saúde prescrevendo um fitoterápico e a gente pegando esse remédio no posto. A não ser que o paciente peça, exija, queira, né? Então, quando a gente vê uma briga dessa. Mesmo assim, ainda é difícil, porque nem sempre o profissional tem o conhecimento do que prescrever. Perfeito. Porque, como eu falei, para o profissional prescrever o fitoterápico, ele não precisa da especialização. Precisa E nem de um certo sempre esse conhecimento, médico ele tem a especialização em fitoterapia. Para ele prescrever sem a especialização, como é que seria? Fazendo parte de programa. Por exemplo, não sei se você conhece o programa do posto de saúde para tratar hanseníase. Já é protocolado. O paciente vai chegar lá e vai ser atendido pela enfermeira. A enfermeira vai prescrever. Referenciado para coordenação de... Vai prescrever aquele medicamento, é um protocolo. Da mesma forma que existe protocolo com medicamento sintético, né, existe protocolos para o medicamento fitoterápico que os profissionais da unidade básica não precisariam ter especialização. Eles precisariam passar por uma capacitação e poderiam prescrever dentro do posto de saúde esses medicamentos. O médico e o enfermeiro, desde que fizesse parte do programa do município. Sim. Então, quando a gente vê um médico prescrevendo, sei lá, glibenclamida, glifage, para poder tratar uma diabetes, ele poderia prescrever uma planta se fizesse parte do programa do município. Aí você falou sobre a indústria e como é que cresce essa parte de vendas, né, da indústria farmacêutica. Algum tempo atrás saiu, não vou falar o nome, né, porque eu acho que é antiético, numa revista de grande porte, uma revista de grande circulação, de mídia, foi matéria de capa, o medicamento simvastatina. Não sei se você conhece, várias pessoas conhecem, né, para tratar a parte de colesterol, a parte de gordura. E saiu na capa dessa revista como se fosse um medicamento milagroso e tinha lá citando N doenças que a simvastatina poderia tratar, inclusive câncer. Tá quase fazendo um milagre, né? A simvastatina para tudo. Você vê que todo mundo que entrou assim, no mercado, todo mundo conhece alguém que consuma simvastatina, ou consome, ou conhece alguém que consome. E isso se deu a partir de quê? Se deu a partir de que a indústria farmacêutica começou a produzir, foi lá, vendeu, as pessoas compraram a ideia, começaram a prescrever e se prescreve isso até hoje de uma forma assim meio que... Me ajuda? Indiscriminada, né? Eu acho que meio que indiscriminada. Então, a indústria colocou lá, vendeu a ideia, o profissional prescritor comprou essa ideia, prescreveu
A mesma pergunta que eu fiz. Você conhece alguém que consuma simvastatina? Essa pessoa que consome simvastatina consome junto com a enzima Q10? Eu nunca vi um profissional prescrever simvastatina e prescrever coenzima Q10 junto. A simvastatina inibe o seu corpo de produzir a coenzima Q10. A coenzima Q10 é fundamental para que as mitocôndrias, né, para que as células funcionem de maneira adequada. O que acontece ao longo dos anos com esse paciente tomando simvastatina, uso contínuo? Ele vai adoecer de outras coisas. Então, dentro da fitoterapia, vamos usar como exemplo, comparação. Existem plantas, existem outros fitos que a gente pode utilizar, vai baixar a gordura do sangue e eu não vou ter essa questão, esse efeito adverso que é a inibição da produção de coenzima Q10. Então, uma das diferenças da fitoterapia para o medicamento sintético, a fitoterapia me proporciona tratar a doença e não sofrer com tantos efeitos adversos como o medicamento sintético. Por quê? As moléculas que tem ali dentro daquela planta são moléculas naturais. Quando eu ingiro aquilo, meu corpo reconhece aquilo como um produto natural e não tenta expelir aquilo. Quando eu consumo medicamento sintético, meu corpo reconhece um agente agressor entrando no meu organismo, né? E vai tentar, entre aspas, expelir aquilo para poder meu corpo manter o sinergismo dele, a fisiologia. Então, alguns medicamentos, inclusive, têm até esse poder, né? Na verdade, você ingere ele para ele gerar uma reação, e é essa reação que você espera, por isso que você coloca o medicamento lá, né? O medicamento industrial, né? Sim. Inúmeras doenças que você usa tal remédio, na verdade, aquele remédio, aquela vacina, aquele produto, ele é utilizado para fazer meio que o organismo da pessoa despertar de alguma maneira a reação que é feita contra aquele medicamento ingerido, que na verdade vai levar junto a doença que está ali, né? Estuda isso lá. Sim. Não fiz a faculdade de enfermagem, mas no curso técnico tive uma pequena noção disso, que por vezes o medicamento ele não vai atuar exatamente no problema que você está sentindo, e sim fazer seu corpo reagir de maneira que aquela reação, além de expulsar o medicamento que está ali, ele vai também atuar em cima daquela patologia que o sujeito está enfrentando naquele momento, aquela alteração. Temos essas questões também. E a gente consegue isso também com a fitoterapia, essas reações, ou não por conta dessa lógica natural do produto? Na verdade, quando a gente usa a fitoterapia, a gente não trata só a causa, né? Não é só um sintoma. Igual eu tô com dor de cabeça, eu vou lá e tomo uma dipirona porque eu tô com dor de cabeça. Eu tô com dor de cabeça, na fitoterapia você vai procurar saber o porquê que você tá com dor de cabeça. E dentro da sinergia de plantas que você vai prescrever, geralmente a gente não prescreve uma planta só, né? Geralmente são algumas juntas, que uma vai potencializar o efeito da outra, a gente consegue tratar a causa. Então a gente vai buscar tratar o paciente, é isso que a gente diz. A gente não quer tratar a doença. Tratar a doença, mesma coisa que você estivesse fazendo uso de um sintético. Eu vou pegar uma planta que sirva para dor, tem efeito analgésico, e vou dar para aquele paciente. Pronto. No mês que vem ele vai voltar de novo com a mesma dor. O que a gente trata? Como diz o meu amigo Dr. Nogueira, que sempre passa por aqui, as doenças geralmente surgem de algum tipo de desequilíbrio no nosso corpo, né, que tem o tripé físico, mental e espiritual, e dentro desse desequilíbrio aí surge às vezes uma doença, e a fitoterapia, de acordo com, se eu estiver falando bobagem, você me corrija, a proposta é você promover esse equilíbrio do indivíduo para que a gente consiga um resultado e não efetivamente atuar no efeito. Né? Você se preocupa com a causa e não com o efeito. Isso. É mais ou menos isso. É isso. Perfeito. Minha gente, então tá aí alguns dos conceitos da fitoterapia que é importante nós conhecermos antes, efetivamente, de lançarmos mão, etc. E tal. Agora, eu já vi algumas pessoas, Jaísa, e me permita aqui mandar um abraço para o Marcelo Soares, que escreveu aqui: sou seu fã. Que beleza, torcida organizada. Miriam Andrade, parabéns, minha linda filha. Abraço, Miriam. Sobre isso que eu estou falando, precisamos ter profissionais em busca de excelência na sua assistência, capacitação continuada, escreve o Marcelo. Renato Andrade diz assim: essa eu confio, coloca um coração. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, Renato. Cadê o Renato Andrade? Renato, nós somos em dois aqui, Jaísa e eu. Ele mandou um coração só. Pode mandar mais um aí, cara, que esse geralmente o primeiro que chega eu ponho para mim. Então, bota mais coração nessa parada aí.
Obrigado, Renato. Karina Farias escreveu aqui, muito bom, mandou um sorriso. Bota mais sorriso aí também, Karina. Meu amigo Edgar Egger, grande sujeito, escreve aqui, essa menina vai longe, parabéns, conhece o que fala. E passa por aqui Simone Lemos, né? Minha companheiríssima, minha namorada, diz aqui, cheguei, boa tarde a todos, bem-vinda, meu bem. E hoje, para você que está chegando agora, igual Simone Lemos, estamos recebendo aqui a enfermeira Jaísa Nogueira para uma conversa sobre saúde, e ela que tem expertise em fitoterapia, que é, a grosso modo, a cura, a saúde, o equilíbrio do nosso corpo através das plantas, né, e produtos naturais, podemos dizer assim. Né? E uma das questões que eu vejo sempre, as pessoas ponderando, Jaísa, por vezes é a falta de lugares onde você vai adquirir os produtos, né, fitoterápicos, né? Ou seja, eu falei agora há pouco aqui para os amigos que eu nunca vi abrir tanta farmácia na nossa cidade de Rio Bonito, e nas outras também não é diferente. Mas a gente não vê em profusão os fitoterápicos sendo anunciados, né? Não tem lá uma publicidade, isso que aguça a galera, porque você vai ver no comercial de televisão, está lá, contando sobre um analgésico novo, contando sobre alguma coisa que vai aliviar a queimação no estômago, né? Tem lá aquela falinha no final, muito rápida, que às vezes você nem escuta, de, né, esse medicamento deve ser consultado da prescrição médica. Esse medicamento médica. O cara que não está prestando atenção, ele só prestou atenção no produto, cara. Nem lembrou que esse medicamento carece de prescrição médica, deve ser vendido sob orientação médica. O cara não fala igual eu estou falando devagar aqui. E nós não vemos essa mesma velocidade, essa mesma precisão, essa mesma publicidade para os fitoterápicos. Como é que você vê isso? Claro que está dentro daquela guerra que a gente conversou agora há pouco aqui. Exatamente. Né? Mas como é que você vê essa questão? Eu não sei se a gente pode afirmar, né? Ou tem os lugares e a gente aqui não sabe. Como não, eu acho que a gente não pode afirmar porque a gente não tem como provar, né? Uhum. Mas é muito mais vantajoso você vender os medicamentos sintéticos, tratar um sintoma, do que você tentar vender um tratamento e de que a pessoa vai ficar curada da patologia dela e não vai voltar mais. Meu avô já dizia, há muito tempo atrás, o médico vive de você ficar doente. Se ele te curar, você me morre de fome, né? Então, eu acho que é por aí. Né? Com certeza, seria muito mais barato a gente investir. Existem alguns municípios, não no estado do Rio, que eu não conheço, mas alguns municípios mais para o norte, nordeste do país, em que no próprio posto de saúde existem as farmácias vivas, né? Que são as hortas com plantas medicinais. E a maioria das patologias daquele município são tratadas com as plantas. É muito mais barato para o município? É muito mais barato para o município. Mas não precisa, sei lá, citar um monte de empresa para ir farmácia. Ainda tem a questão... Eu não sei como é que eu vou falar isso. E ainda tem a questão ocupacional, né? Ainda tem a terapia ocupacional que compreende. Você plantar aquela plantinha, cultivar esse contato com a terra, a mão na terra, né? E tal, aquela coisa toda. Porque, minha gente, como diz o comercial do Omo, se sujar faz bem, né? Então, assim, aquela mão na terra, aquele pé no chão, rega, não sei o quê, aquele cuidado com a plantinha ali, etc e tal... E aí, às vezes, você traz a criança junto, né, que já é um contato, ou seja, você tem uma série de questões indiretas que envolvem essa lógica de você ter uma plantinha em casa para fazer o chá, para fazer o... Eu sou apaixonada por essas farmácias, até porque eu tenho muito medo da gente plantar em casa sem orientação de um profissional. Por exemplo, lá em casa, eu tenho dois tipos diferentes de erva cidreira. Como que eu vou saber qual que é qual? Eu não sou botânica, sabe? Eu não estudei para reconhecer as plantas pela folha dela. Existem dois tipos de boldo, um diferente do outro. O boldo do Chile e o outro qual que é qual? Qual que vai servir para aquilo que eu estou prescrevendo? Sim. Então, principalmente a gente que mora na roça, mora no interior, eu tenho medo de falar, faz um chá disso, e a pessoa pegar uma planta, de repente, que tem o mesmo nome, mas não tem a mesma finalidade. E não está cumprindo com o efeito. Ou até tem nome parecido, como poejo e carqueja, né? Muito utilizado pelas vovós. Mas né? Pelo menos as plantas são diferentes. As plantas são totalmente diferentes. Mas assim, o nome poejo e carqueja, naquela correria para curar a febre de alguém,
Vai que confunde, né? Então, eu tenho medo de prescrever a infusão em si. Sim. É uma outra coisa que eu gostaria de falar. A gente fala chá tradicionalmente, né? Mas o nome mesmo é infusão ou decocção. Quando que a E gente... ainda tem até alguns que o que você vai usar é o destilado, né? Que é aquele suor que fica na panela na hora que você ferve. Quando que a gente faz uma infusão ou uma decocção? Quando a gente vai utilizar a parte mole da planta, por exemplo, a camomila, uma planta que todo mundo conhece. A parte da planta que tem a propriedade terapêutica é a flor, são os capítulos florais. Então eu entendo que aquilo é a parte mole da planta. Quando eu vou fazer o chá, abre aspas, né? Eu vou pegar lá 200 ml de água, colocar no fogo. Quando abrir a ebulição, eu tiro do fogo e despejo essa água sobre a planta. Abafo por 3 minutos e tiro a planta dali de dentro. Eu não deixo a planta ali porque ela vai liberar mais princípios ativos do que eu quero ou vai liberar outros que eu não quero. Então são 3 minutos o suficiente, no geral, né? Quando eu faço uma decocção, por exemplo, quando eu vou fazer um gengibre, partes duras, rizoma, raiz, casca, caule, tudo isso eu tenho que levar ao fogo para ferver. Eu vou pegar a planta, colocar na proporção correta lá, em 300 ml de água, porque eu preciso dar o desconto de que ela vai ferver e vai secar um pouco, né? E ferver em fogo baixo, panela tampada, né? Por 5 minutos. Ferveu 5 minutos, eu tiro a planta dali de dentro e espero esfriar e vou consumir. Então o que a gente chama de chá, na verdade, ou é infusão, quando é para partes moles, ou é decocção, quando é para partes duras. Eu vou dar um exemplo de que muitas pessoas, hoje não muito, mas teve uma época, tudo vira moda, né? Aí faz um boom assim, você vê um monte de gente, inclusive fazendo besteira. Muita gente usando hibisco. Ficou na moda que hibisco era para emagrecer, e todo mundo querendo emagrecer, ia lá fazer hibisco, fazia aquele chá de hibisco, primeiro uma jarra desse tamanho para poder tomar indiscriminadamente. Segundo, que chegava a ficar roxo. Por quê? Porque colocava o hibisco para ferver e ficava cozinhando aquele hibisco ali, ela liberando todos os fitoquímicos dela. Virou uma sopa, né? Não era nem mais um... Não era uma infusão, não era o que a gente chá, queria. né? Como que a gente consome o hibisco? É infusão. Colocou 3 minutos com a água, colocou a água em cima da planta, 3 minutos abafado, tirou o hibisco dali de dentro. Você vê que quando você bebe o chá de hibisco, ou quando você consome o de goiaba, plantas que tem, como o pessoal fala, que parece que dá cica na boca, isso é tanino, é um fitoquímico. Tanino, sim. Então, quando eu levo o hibisco e coloco mais do que eu preciso e que fica, né, fica pegajoso na boca, dá aquela sensação de cica, aquilo tudo é uma alta concentração de tanino, que é o que eu não quero. Significa que eu cozinhei demais o... Exatamente, que não era nem para ter cozinhado, né? Partes moles, é uma infusão, só 3 minutos abafado na água quente. Então, a pessoa precisa realmente estar orientada por um profissional para poder fazer. Usando um pouco, e um abraço aqui para o meu amigo Nelson Pires, que eu conheci mexendo com festa, fazendo aquela cabine de fotografia, acho que é ele mesmo, né? Nelson Pires, lá de Seu Jardim, nos acompanhando. Abraço, Nelson. Falando na modinha, para corroborar o que você está dizendo, o Orar por Nobres, né? Que a galera não sabe nem falar direito o nome, né? E alguns falam Orar por Nós. Não, Marcelo, orar por nós, né? Minha gente, por vezes você ir para aquela irmã muito religiosa que mora do lado da sua casa tem um efeito melhor do que usar o Orar por Nobres de maneira errada, viu? Chega para aquela irmã e fala assim: irmã, ora por nós lá. De repente é melhor, dentro dessa lógica que Jair está dizendo aqui, do que efetivamente ficar comprando, porque virou moda o Orar por Nobres, né? Qualquer grupo aí de pessoas que estão preocupadas com a saúde e com questões terapêuticas preventivas, primeiro nome que vem na boca das pessoas é o tal do Orar por Nobres. E a gente vê muito em programas de rádio, em programas de TV e tal, parecendo aquela mulher aquela senhora que fala: olha, comprem aqui a panela, não sei o quê. Como é que é o nome da mulher mesmo, gente? Eu esqueci o nome Melhor nem falar. Eu esqueci o nome daquela senhora, mas você tá lembrando quem é, né? Aquela senhora que vende tudo lá, e assim parece uns programas de TV Ômega e tal. 3. Ômega 3, esse negócio todo aí. Olha aqui, o fulaninho, não sei o que.
E tem, de vez em quando, uns marqueteiros desses que aparecem falando de Horácio Nobre. Eu queria que você falasse do risco disso. Eu fico olhando assim, falei, cara, eu concordo, tá, minha gente, que o Horácio Nobre tem lá componentes assim importantíssimos para a saúde. Mas não dá para chegar em qualquer cerca. Esse dia eu estava caminhando com a galera, levando uma rapaziada para trilha lá em Lavras. E no caminho da cachoeira do Poço das Andorinhas, de Lavras em direção ao Alambique, não, já depois do Alambique do meu amigo Roniel, tem um pé de Horácio Nobre lindíssimo, assim, na beira da rua, numa cerca. Rapaz, a turma da trilha entrou no Horácio Nobre ali, que quase que levou o pé todo, né? Uma mulherada encheu os bolsos, não, porque isso aqui é bom, uma folha dessa aqui corresponde a um bife. E tá, eu tô olhando a quantidade de proteína. Eu falo, você que é vegetariano, porque eu sou ovo-lacto vegetariano, é o meu regime de alimentação. A galera que anda comigo sabe disso. Fala, você que é vegetariano, isso aqui é bom, uma folhinha dessa aqui corresponde ao bife de proteína. E eu falei assim, cara, eu não vou estragar o meu dia de trilha para estar orientando essa turma que estão fazendo uma grande bobagem. Vamos falar um pouco disso, Jair, e sobretudo sobre o Horácio Nobre, né? Vamos entrar nessa lógica da propaganda do Horácio Nobre, que eu acho que é muito bom, mas vamos também falar do cuidado que a gente nem sei se a gente pode dizer se é sorte, né? Mas vamos usar essa palavra. Não sei se é a sorte da grande maioria das pessoas que quando a indústria, né, escolhe uma planta para poder divulgar como a milagrosa, como foi no caso da Horácio Nobre, não tirando o mérito dela, porque realmente sim, ela tem suas propriedades ela tem seus muito componentes boas, importantes. É que é uma planta que quase não tem efeito colateral e nem contraindicação. Porque quando começa a entrar na mídia, um monte de gente vai lá, compra e começa a consumir. Sim. Essa propaganda que tem gente que faz uma roça em casa, né? Que você estava falando da televisão, vendendo como a maior anti-inflamatória que existe, natural, que é para quem tem reumatismo. Não, e tem um problema ainda, gente. Às vezes a indústria, ela diz que o cara não vai ficar broxa se usar aquele negócio. Aí, parceiro, quando diz isso, rapaz, quando o negócio vai resolver o problema da impotência do mundo, aí mesmo é que a turma está com força usando aquele produto, porque o cara diz que não tem efeito colateral, não tem, e ainda vai deixar o camarada animado, aí o povo, assim, são estratégias da publicidade que eu, com a formação em comunicação que eu tenho, sabe que é estratégia para o povo consumir, para o povo comprar. Então ligue agora, 0800 não sei o que a mais, que quem ligar, os primeiros 10 que ligar aqui vai ganhar uma promoção. Publicidade, minha gente. Mas desculpa te interromper, Jair, vai lá. No caso da Horácio Nobre, realmente ela é muito rica em proteína. A Horácio Nobre ela é muito rica Esse papo do bife é verdade mesmo? Que uma folha dela corresponde a um boi morto? Por que as pessoas falam isso? Porque o principal nutriente dela é a proteína. Então ela é muito rica em proteína. E o que isso está relacionado com doença com efeito anti-inflamatório para doença reumática? Não está ligado. Ela é excelente para a imunidade, ela é excelente para um monte de coisas, mas não é para reumatismo. E tá lá vendendo, ainda bota um senhorzinho, né, esfregando a perna, será que eu nem sei onde que é que tá esfregando, pode até andar porque tomou Horácio Nobre. Não funciona assim, né? Mas efeitos da publicidade. Bom, quem indicou eu comer uma folhinha daquela no lugar do bife, essa dica aí estava certa então, porque realmente ela tem proteínas. Tem proteína, só não chega a quantidade de um bife. Mas eu queria discutir com você exatamente isso, né? Que tem muita gente que me pergunta o que eu uso para substituir a ausência da carne, aquele negócio todo e tal. Bom, eu costumo dizer que um dos animais mais fortes que eu conheço, o elefante, não come carne, né? E é forte pra caramba, a mesma coisa o boi e a vaca, né? Então, eu acho que é dispensável isso. Mas tem muita gente que fica preocupada com essa questão da proteína. O ovo é o alimento essa proteína do Horácio Nobre, por exemplo, ela é igual à proteína animal? Não. Ou ela tem efeitos similares? Como é que é isso, né? Qual a diferença? Por exemplo, grão de bico, soja, a gente sabe que são ricos também em proteína, né? E aí eu tenho muito amigo que fala assim, não, eu tomo leite de soja pra caramba, Flávio, por isso que eu sou vegetariano igual você, eu olho pra cara dele assim, né? Eu não concordo muito com essa teoria, não, mas deixa ele. É bom que ele está tomando leite de soja. Eu não sei te responder. Tem uma diferença, logicamente, porque um é vegetal, outro é animal. Sim, né? essa é básico, né? Mas nutricionalmente falando, quanto que precisa de um para poder chegar na proporção do outro. Ou se equivalem. Aí né? a gente precisa de uma nutricionista para poder fazer Perfeito. esse... Eu particularmente, Jaísa, e aqui vamos conjecturar,
acho 1000 vezes melhor a proteína do Horácio Nobre, da soja, do grão de bico, porque são naturais. Não, e você, como que é o nome que você disse? Ovo lacto vegetariano. Então, você consome você ainda ovo, consome leite. Ovo é o alimento mais completo que a gente tem. Sim. Tem proteína, tem todos os minerais, aminoácidos, então... Agora, a gente está falando aí, vamos já, né? Você me perguntou. Quando ela chegou aqui, gente, ela olhou para mim com a cara como se estivesse vendo um fantasma e perguntou assim: você não tem nenhum papel aí não, Flávio? O que você vai me perguntar? O que você vai falar? Eu falei: ao longo da conversa a gente vai aparecendo assunto. E olha como é que o assunto apareceu. Vamos falar do ovo de granja, que é como o papai chamava o ovo branco que vende no mercado, e o ovo da galinha de roça, que é o ovo vermelho, né? Aquele que, da galinha do quintal. Quando a gente diz que o ovo é o alimento mais completo que existe, nós estamos falando daquele ovo cheio de hormônio ou estamos falando do ovo da galinha, chamado ovo de roça? Vamos teorizar sobre isso aqui, gente. Então, como é que você vê isso? Sai da minha... Não, eu sei que é coisa do nutricionista, mas... Mas é do ovo caipira, né? Do ovo caipira. Aí o camarada vai lá... Não, eu não acho, não é nem porque o outro ovo não tem os nutrientes, não tem a proteína. Mas é porque ele vem com a carga hormonal exatamente por conta do desenvolvimento do frango, né, para o abate, exatamente que o de roça não tem. Exatamente. Quanto tempo leva, Marcelo? Você que é fazendeiro, para um frango, um pintinho virar uma galinha? 6 meses, 8 meses? Na roça. Na roça, né? Estou falando da roça aqui, né? De 8 meses a 1 ano, digamos assim, né? Para você abater e ter carne, né? Ter o que consumir ali. E imagina que o frango lá nas grandes, né, nas empresas aí de granjas e tal, que trabalham com hormônio, com desenvolvimento, com aqueles alimentos sintéticos, 45 né? dias. 45 dias. O mesmo frango que leva 1 ano para estar pronto, né? Não pode fazer bem uma parada dessa, né, gente? Então foi por isso, assim que papai me convenceu a ser vegetariano. Lá atrás. Eu gosto sempre de trazer esse assunto quando a gente fala de alimentação, muito por conta disso, porque eu sou muito defensor dessa história de que o ovo é um dos alimentos mais completos que existe, né? Afinal de contas, do ovo vai nascer um novo ser, né? Então aquilo ali realmente ele é completo, de sais minerais, de tudo, etc. Só que a galera vai lá e consome meia dúzia daquele ovo branco industrial, praticamente, né? Não precisa ser muito perceptivo para entender que aquilo ali não é lá. Concorda, Geisa, comigo? Eu sou meio... Nem sei como te falar isso, mas eu sou meio Caxias, sabe? Eu sou muito metódica. E... conservadora. Termo assim. Vamos dizer. Eu escolho muito, realmente, do que eu vou me alimentar. Seletivo. Porque, mesmo não sendo ovo-lacto vegetariana, por conta de que a maioria das doenças hoje elas se desenvolvem por conta de hábitos de vida, né? Sim. Mais hábitos. Sim. Falta de atividade física associado com alimentação errada. Hoje em dia, a maioria das coisas que a gente consome ela é industrializada. Então, eu procuro o máximo, quando a gente sai, sempre no carro tem uma marmitinha, tem as frutinhas ali, tem alguma coisa, tem o ovo cozido, porque é muito difícil você comer na rua de forma saudável. Você entra, sabe, e tanto nos grandes restaurantes quanto na lanchonete da esquina. Sim. É difícil você consumir saudável por conta do mais básico que seja a comida, arroz, feijão, carne e salada. Qual o tempero que usou? Usou sazon. Usou caldo quinó. E mesmo que seja aquele alimento naturalzão, né? Ainda tem a forma que foi cultivada, né? O que levou ali para poder chegar àquela... Né? Será que é orgânico mesmo? Né? Tem toda essa série de questões. Eu nem questiono isso, porque se a gente for pensar que o pessoal orgânico não come nada. Mas colocando na balança, é melhor você comer o não orgânico e obter aqueles nutrientes do que não comer. Né? Cientificamente a gente já sabe que isso é mais vantajoso. Você comer mesmo não sendo orgânico por conta dos nutrientes. Você não vai conseguir aquele nutriente em outro lugar. Vai fazer o quê? Vai viver de luz? Não tem como. Infelizmente não tem como a gente voltar e ter a alimentação que as nossas avós tinham. Sim. Mas é isso, ser seletivo. Vamos falar de um outro negócio aqui, que além de orar para nobres, também é bem utilizado, bem falado, bem comentado. O famoso chazinho de laranja da terra, né? Sobretudo nesse tempo aí de inverno, que de vez em quando a gente fica gripado,
resfriado, aquela coriza, etc. Não, faz um chazinho de laranja da terra. Eu entendo que realmente ele é muito bom, né? Mas será que a gente prepara direito, gente? Vamos lá, já que você estava falando dessa questão do preparo, eu gostei disso que você está dizendo aí. Pelo menos na minha avó fazia... Como que deve ser feito esse chá? A minha avó fazia o xarope, né? Era com açúcar mesmo. O lambedor chamado. O lambedor. Então ela usava a casca. Sim. E quando você vai fazer realmente o xarope, não vai cozinhar, você precisa realmente colocar a casca. E dessa forma é correto. Agora, se você vai fazer um chá, né, uma infusão, tem que ser das folhas e não da casca. É diferente para você poder conseguir a propriedade terapêutica da planta. Realmente essa oscilação de temperatura, né? De dia tá sol, tá quente, à noite faz muito frio. Lá em casa tem feito bastante frio. Essas últimas 2 noites a gente acendeu a lareira dentro do quarto e quando a gente abria a porta do quarto parecia que tava... Entrando na geladeira. Exatamente isso. E ontem a minha garganta amanheceu arranhando já. Você viu que toda hora eu dou uma bicadinha na água para poder... O que eu já fiz? Tem pé de limão galego lá em frente, você viu, né? Lá em frente à varanda. Já peguei o limão, bati com inhame, que é um depurador excelente, né? Antigamente existe ainda hoje, mas não se consome tanto e nem se vê tanto na farmácia como a gente via antigamente. O elixir de inhame, lembra? Elixir de inhame, excelente. Tomava uma garrafa daquela, daqui a pouco começava a pular os furúnculos, né? É um depurador do sangue. Um depurativo, né? Elixir de inhame e o tal do biotônico Fontoura. Lembra do biotônico, Marcelo? Ele é muito bom para a imunidade, né? Para você conseguir uma boa imunidade. Então, olha, mas aquilo dá uma fome desgraçada no sujeito, hein, rapaz? Eu lembro do papai reclamando. A mulher deu biotônico para essas crianças aí, cara, elixir de inhame, que mulher que estão comendo goleão. Suspende o biotônico. O limão, o inhame, mel e gengibre. Sim. Mel, apesar de não ser um fitoterápico, né? Porque ele é animal. Mas é natural pra caramba, né? Ele é um excelente antibiótico. Sim. Né? Serve pra febre também. O gengibre, que também é antibiótico, serve pra febre, é analgésico. Gengibre, agrião e romã estão sempre presentes nessas receitas de gripe, né, cara? Esse trio contra... e tá certo? Esse combinado? Qual que você falou? Gengibre, romã e agrião. São sempre muito utilizados, né? São. Mas tá certo, tá legal a combinação? Tá certo. Mas eu gosto de outros até mais fáceis da gente achar, né? O romã é meio complicado, né? O poejo é excelente expectorante. Eu coloco as folhas do poejo dentro do mel, com alho. Você tem que cortar o alho no meio, né? Porque a propriedade terapêutica na alicina tá ali dentro daquele... Do meio do alho mesmo. Então você abre ali e deixa dentro do mel. O mel que a gente consome já é assim. Então, eu acho ótimo. O gengibre, sempre o chá de gengibre, aí depois coloca... São preparações diferentes. Faz o gengibre na decocção, colocou para ferver. Depois que já terminou o preparo, você despeja em cima do poejo, porque o poejo é só as folhas, não tem que ferver junto. O chá é sempre assim, você acrescenta e tem um efeito muito bom. O gengibre eu sempre coloco porque ele também tem efeito analgésico. Então, sempre um resfriado, né? Alguma coisa assim, te deixa com o corpo E ele dá uma ruim. aquecidazinha também, né? Você toma ele, você percebe que ele dá uma aquecida na garganta aqui, etc. Evitando aquela... E aí aquele negócio do... Você consegue curar, né? O bichinho do... Como diz a propaganda do Vic. Ele é bem apanhado nas propagandas, né? E a gente falou aqui de laranja da terra, vamos falar também, outro que é muito também utilizado, empregado, é o capim-limão. Né? Pra gripe? Não. Ah, tá. Eu digo assim, não, utilizado. A moçada usa muito chá de capim-limão, porque quer tomar chá. Né? Sim. E eu queria conversar um pouquinho também sobre essa questão comportamental, esse hábito. Esse chá das 5, né, que a moçada toma. Não, antes de dormir, faz um chazinho. E aí já tem aquele chá que vende já no mercado, que vem naquela caixinha, que não sei o que bota na água quente lá, etc. E tem gente que efetivamente vai pro mato e corta o capim-limão e deixa amarradinho ali no canto da casa ali toda noite, faz um pouquinho, etc. E tal.
O capim-limão tem esse mesmo efeito do Ora Pro Nobres, de você poder usar tranquilamente porque ele não tem efeito colateral? Primeiro vamos falar do chazinho de mercado, do saquinho. Uhum. Existe a diferença... A pergunta que eu ia fazer se era a mesma coisa, né? Existe a diferença do Se chá equivalem. terapêutico pro chá... Como é que eu falo? É o chá que se toma como lazer. Tem um nome que a gente dá pra isso. Eu vou lembrar, eu esqueci. Tem a diferença do chá terapêutico... O chá social. Chá recreativo. O chá recreativo. Eu tive a cola amigo do meu marido, obrigada. Recreativo. Ponto eletrônico tá funcionando. Então, tá funcionando. Nem eu tava lembrando da palavra, mas é isso aí, recreativo. Tem a diferença do chá terapêutico pro chá recreativo. Vamos usar o exemplo da camomila de novo. Eu disse que a propriedade terapêutica da camomila está nos capítulos florais, nas flores, né? Então, quando eu quero, para tratar alguma doença, eu vou lá na casa de produtos naturais, para quem não tem plantado em casa, e vou comprar a camomila, porque eu só vou comprar os capítulos florais. Você entra lá na loja e você vê que o que vem naquele saquinho são só os capítulos florais. Então, eu sei que o meu chá vai ser terapêutico porque está ali a parte da planta que eu preciso para tirar essa propriedade terapêutica que eu preciso. E quando eu compro no mercado, o que eles colocam dentro daquele saquinho lá é o resto do manejo. Sim. Tipo assim, eu quero as flores para poder levar para a farmácia para os produtos naturais, eu quero... E fica lá o que sobrou. Vou triturar aquilo ali e transformar num... Exatamente. Tem camomila ali dentro? Tem camomila ali dentro. O suficiente para ser um chá terapêutico? Não. Então, o chá recreativo... O chá recreativo também não tá ruim. Vai esquentar, né? Vai proporcionar aquele prazer social ali e tá tudo bem, não tem problema. Agora, para chá terapêutico, a gente precisa utilizar a parte correta da planta e por isso a gente compra nessas casas de produtos. O capim-limão tem efeito colateral? Por exemplo, aqui em Rio Bonito, a galera gosta muito de capim-limão. Não sei como é que é. Eu também gosto, é um dos meus chás preferidos. E é gostoso, né? É um dos meus chás preferidos. Para você tomar de forma recreativa, né? Tomar uma xícara por dia não vai te trazer, mas como já diz aquela frase, né? Tudo é veneno, nada é veneno, depende da dose. Você não vai em grandes quantidades, porque pode sim Se trazer... tomar 3 litros, qualquer coisa... Exatamente, mas não tem problema. Aliás, tem um provérbio, sobre as questões naturais, gente, tem um provérbio de Salomão, que eu não sei onde está escrito, mas está lá, no provérbio. E Salomão diz assim, comeste mel, come o que te basta, para que não venha vomitar da tua boca. Ou seja, até o mel que é saboroso e pode ser usado de maneira recreativa ou de maneira terapêutica, se comer em excesso, vai passar mal, né? Vai ter ali uma sobrecarga. Ou seja, lá nos primórdios, né? Salomão é aquilo lá do tempo da Bíblia. Alguns milhares de anos para trás, ele já escreveu essa questão do equilíbrio, que é muito que Jaísa está colocando aqui. E acho que esse fitoterapeuta, que é a forma como você trabalha, eu acho que a principal pregação que você oferece ali aos seus pacientes, seus clientes, é o equilíbrio, né? Essa questão de, tudo bem, vamos usar aqui o chá, mas não é 5 litros de uma vez só. E você ser objetiva, sabe? Ser bem honesta. Tipo, não é milagre. Sim. Como, assim, mas... Por que às vezes a pessoa acha que o sintético faz mais efeito do que o fitoterápico? O que eu te falei? A gente vai usar o fitoterápico para poder tratar a causa. E o que causa, o problema dessa causa não é um fator. Geralmente são alguns fatores. Tem a alimentação, tem o sedentarismo. E se ela não mexer em todos os pilares, não vai funcionar. Perfeito. Aí, se ela tomar um sintético que só vai resolver, por exemplo, a dor, ela achou que está curada por conta que a dor sumiu. E a doença continua ali. O desequilíbrio. Exatamente. Então eu sempre falo, não é milagre. Quer tratar com fitoterápico? A gente precisa de um conjunto de fatores e de uma mudança nos hábitos para que isso funcione. Ou seja, é mais fácil realmente ir lá na farmácia comprar, porque a ródia... Mais cômodo. A ródia não vai dizer para você que você tem que caminhar, né? Exatamente. A bula do medicamento não vem assim logo de cara dizendo assim, parceiro, Exatamente. Vamos fazer atividade física, vamos para academia, né? Vamos ter uma boa noite de sono, né? E eu falo muito isso com meus pacientes. E assim, cara, a fitoterapia pode tratar as principais doenças que acometem os brasileiros. Diabetes, TPM, pressão alta? Sim.
Vamos destrinchar uma por uma aqui. Diabetes, né? Eu sou profissional de enfermagem do tempo do Daunil e do Diabinese. Agora tem outro negócio que dá na farmácia aí que eu esqueci o nome. Para diabetes, glifage, glibenclamida, metformina, isso aí. Mas eu sou do tempo do Daunil e do Diabinese. Vamos falar sobre algumas coisas que a natureza oferece que pode, sob orientação do fitoterapeuta, né? Porque eu conheço uma senhora, que uma vez chegou no posto de saúde da minha época de profissional de enfermagem, hipotensa, porque ela fez lá um compilado lá de alho, com não sei o que, deixou na geladeira todo dia 3 copas dentro, e quando vê, realmente ela resolveu o problema da hipertensão dela, mas ao final da conversa estava hipotensa, anêmica, etc. Deu uma série de outras questões e ela deu trabalho de conseguir equilibrar ela de novo, à época quando eu trabalhava no posto de saúde. Então, quer dizer, a gente tem esse efeito colateral, né? Então, vamos falar do diabetes, mas minha gente, cuidado, hein? Cuidado. Vamos lá. O que a gente pode para equilibrar essa questão do diabetes? Eu tratei uma paciente com diabetes tipo 2. E ela chegou para mim... Que é uma doença rotulada como incurável, né? Sim, né? Na verdade, se você chegar a um controle, você não precisa de medicamento para poder... A tipo 1, sim, ela é incurável. Você nasce sem produzir a insulina e não tem como você reverter isso. Agora, tipo 2, geralmente se descobre ou se desenvolve na fase adulta por conta dos mais hábitos de vida mesmo. Sim. Essa paciente chegou para mim com diabetes tipo 2. E ela estava com a glicemia em jejum de 300 e alguma coisa. 340 e pouco. Isso é muito alto, né? O normal é até 99. Tem que ser abaixo de 100. Ela estava 300 e pouco. E o médico, ela foi na emergência, o médico queria já fazer administração de insulina e prescrever um medicamento para ela tomar em casa. Ela recusou a insulina, recusou o medicamento. Eu não estou aqui para incentivar ninguém a recusar tratamento médico, né? Não é um incentivo à rebeldia, é só um alerta, minha gente. Há outros caminhos que podem ser utilizados. O equilíbrio, né? E ela falou, não vou tomar porque senão eu vou ficar dependente. Começou assim com a minha mãe e eu não quero isso e eu quero outro caminho. E ela me procurou. Aí eu falei com ela que existiam plantas dentro da fitoterapia, que eu ia prescrever para ela, que ela ia para a farmácia de manipulação. A maioria, tipo 99% dos meus pacientes, eu prescrevo para a farmácia de manipulação, porque se você prescrever para um paciente uma infusão, uma decocção, foge do seu controle, você não sabe o que ele colocou dentro do chá, a quantidade que ele colocou, então, né? Quando eu prescrevo para a farmácia de manipulação... O brasileiro é meio afobado, vai que naquela ânsia de ficar bom logo ele dobre ali a quantidade de Na farmácia de de manipulação, né? eu tenho certeza que dentro daquela cápsula vai ter a quantidade correta de planta. Então eu falei para ela, existem plantas, vou fazer uma sinergia aqui de plantas. Acrescentei uma planta que inibe a vontade de comer doce, inibe a compulsão por doce, porque era um dos fatores dela, comer doce. Falei, só que não adianta você tomar se você não fizer atividade física, se você não for nutricionista, se você não mudar o seu estilo de vida. Porque se for para não mudar o estilo de vida, toma insulina, toma, né, a medicação que ele passou para casa e vai continuar a viver sua vida normal. Desculpa. E foi isso. Aí ela voltou, tomou aquela medicação que eu prescrevi para ela durante um mês, voltou no próximo mês com a glicemia em jejum de 210, alguma coisa assim. Falei assim, você não fez tudo que eu te orientei. Ela, então, os docinhos eu não fui nutricionista, não tô fazendo atividade física. Eu falei assim, então da mesma forma que eu te falei na primeira, não vai resolver porque é uma doença multifatorial. Se você não trabalhar em todos os pilares, a medicação não vai resolver. Isso é perigoso. Você não pode permanecer com uma glicemia em jejum desse jeito. Você já passou pela consulta médica, o médico já te orientou, eu te orientei. Não, eu vou fazer. E eu mexi na prescrição dela e ela disse que ia procurar uma atividade física, nutricionista e tudo mais. No outro mês ela voltou com uma glicemia em jejum de 97, se eu não me engano, tinha começado a fazer caminhada e fazer pilates, e tinha ido no nutricionista. Então, é um paciente que você vê que se você estimular, né,
você consegue que a longo prazo ele fique sem tomar medicação. Porque você usa as plantas para poder estimular a produção da insulina pelo pâncreas, você usa medicação, plantas para poder estimular a absorção. Então, se ele continuar com esse cuidado, né, nos outros pilares, a longo prazo ele fica sem medicação. Diferente se eu tomar uma metformina e for continuar com todos os hábitos, eu vou tomando metformina na dosagem suficiente para poder eu continuar com aquele meu estilo de vida. E são propostas diferentes, né? Jaísa, com a experiência que você tem aí do tempo de enfermagem, tempo de saúde, com tudo mais, né? Eu tenho essa conclusão comigo, né? Já desde muito tempo. Um percentual muito grande de brasileiros morrem de rebeldia. Ou seja, porque o cara não quer mudar o estilo de vida, não quer mudar usos e costumes, porque ele acha muito cansativo e complexo. Porque muita gente usa aquela muleta da questão econômica, né? Não, mas o remédio é muito caro, não, mas o remédio nem sempre tem lá para comprar. Gente, eu conheço uma galera que está morrendo aí com o cofre cheio de dinheiro. Pessoas ricas e pessoas de vida bem confortável, pessoas abastadas, morrendo de diabetes, morrendo de pressão alta, porque simplesmente não querem abrir mão. Eu escutava isso no tempo de enfermagem, quando eu trabalhava no hospital. Mas eu vou ter que parar de comer minha carninha de seca? Mas eu vou ter que parar de comer minha carninha de porco? Ou seja, o cara prefere consumir essas coisas daqui 3, 4, 5 anos, morrer, às vezes jovem, do que efetivamente mudar os hábitos e seguir curtindo a vida, os netos, a esposa, a família, vivendo. E nós estamos falando de pessoas, às vezes, esclarecidas, não é? Porque logo se chama a atenção para o camarada que não tem ali discernimento, muita orientação, muita educação, né? Mas eu estou falando aqui de pessoas que estavam internadas no quarto particular do hospital, porque tinham grana para isso e com uma certa formação acadêmica importante. E quando você falava desse tipo de mudanças de hábitos e etc e tal, o camarada ficava bravo e não mudava não. O mês que vem estava ali de volta no mesmo quadro, ou pior do que saiu. E aí lá eu acabei fazendo essa conclusão de que por mais que nós tenhamos problema na saúde pública, por mais que nós tenhamos problema na rede no sistema, nacional, né? No Sistema Nacional de Saúde, né, com essa questão toda que a gente já conhece, nós temos uma grande participação, nós cidadãos temos uma grande participação nas doenças que chegam e, por vezes, quando elas evoluem para o óbito, né? Ou para um AVC, que deixa o camarada incapacitado e tal. Que leitura que você faz? Você consegue fazer essa leitura também ou você é mais boazinha do que eu? Porque eu faço essa leitura aí, cara. Pelos 15 anos que eu trabalhei na enfermagem, eu enxergo muito isso. Não todos os pacientes, logicamente, mas uma grande maioria acaba tendo como razão a rebeldia, ele mesmo, né? A dificuldade de querer abrir mão de determinadas, de não comer feijoada ou pudim de leite condensado, etc. E tal, porque o cara não consegue viver sem fazer um churrasco no fim de semana com cerveja. E ele prefere usar medicamento, daqui a pouco o AVC vem e leva ele. Eu acho que você até respondeu o que eu ia falar, né? Não é na sua totalidade. Sim, existe uma parcela assim, de pessoas que são rebeldes e que, eu prefiro morrer, todo mundo vai morrer, né? Não é assim que fala, tem que morrer um todo dia. mundo vai morrer. Aí eu sempre falei, o problema não é morrer. Morrer é a solução, né? Quando a gente morre, pelo menos nós cristãos, a gente acredita que a gente vai estar com o Pai. Então, se morrer em terra, né? Morrer não é... Escutei muito isso, se morrer em terra. Morrer não é o problema. O problema é como morrer. Você ter uma doença que te deixa incapacitado em cima de uma cama, tendo que ser alimentado, dado banho, trocado fralda e tudo isso. É isso que a gente está procurando, né? Exatamente. Não passar por essa... né? Para ter uma velhice mais ativa, mais saudável. E para ter uma velhice assim, a gente tem que começar de agora. Não adianta quando estiver tudo ruim, a gente vai melhorar, né? Mas não é a mesma coisa de quando a gente começar agora. Mas eu também vejo que falha muito nos profissionais de exercer o papel de educador. Muitas das vezes a gente vai lá, né, cumpre, sei lá, exerce uma técnica, entrega uma medicação, faz alguma coisa e não educa. Se você não inserir o paciente
no contexto da doença dele, né? Sim. Ele não vai realmente fazer adesão, porque não entende. E isso, gente, que Jaísa está falando é do médico ao profissional do balcão ali que vai pegar o medicamento na farmácia pública e entregar para o cara levar, né? Eu costumava sempre contar para os meus pacientes que a nossa saúde é igual a caderneta de poupança, né? O sujeito que muito jovem começa a guardar um dinheirinho lá, todo mês ele tira 50 reais e bota na caderneta de poupança. Isso começa a fazer com 20 anos. Quando ele tiver 60, se ele não mexer naquele dinheirinho, todo mês vou lá botando 50 reais, ele vai ter uma aposentadoria garantida ali aos 60 anos. 40 anos colocando 50 contos, 100 reais no banco, sem mexer, vai dar a ele uma condição muito, muito razoável. E eu dizia que a saúde é a mesma coisa, né? Se você, desde jovem, valoriza os bons hábitos, valoriza uma boa alimentação, uma boa noite de sono, se abstém de determinadas coisas que vão lhe fazer mal, gordura, cigarro, bebida alcoólica e muito açúcar, a tendência é que você, não é uma regra, pode ser que uma hora o camarada infartou, mas como é que pode, cara? O cara infartou, mas fazia isso, competia, era atleta, era não sei o que, mas acontece. Mas numa grande maioria, quem tem esse tipo de comportamento tende a ter 50 anos para frente mais saudável do que quem. Está mais relacionado com disciplina do que com gostar. Exatamente. Né? A gente não faz tudo que gosta. Se fizesse tudo que gosta, o mundo estaria igual aquelas rodas de desenho animado assim. Perfeito. Né? Ia dar ruim. O negócio é disciplina, sabe que tem que fazer aquilo, é a melhor opção e realmente optar por aquilo. Então, realmente, concordo. Que é uma caderneta de poupança. Existe uma parcela das pessoas que realmente abrem mão de ter uma velhice mais saudável. Porque não quer abrir mão de outra coisa. Exatamente isso. A gente falou aqui do diabetes, né? E o que seria o fitoterápico assim, importante para o diabetes, né? Que você conhece, assim, que tem efeito, logicamente, com orientação e tal. A canela. Canela? Canela. Geralmente é uma das minhas principais escolhas. Tem um efeito muito... usando aqui aqui o Marcelo coloca, ele colocou diabetes, TPM, pressão. Vamos falar de TPM, que é um negócio que alcança todas as mulheres, né? Algumas em grande... O impacto é muito forte da TPM, com uma série de sintomas, etc. e tal. Outras nem tanto e tal. Às vezes é só a questão mesmo emocional que é atingida e tal. Mas o que se pode fazer em termos de fitoterápicos, né? E às vezes a mulher fala assim, não adianta tomar Buscopan, não adianta tomar Advil, não adianta tomar... Porque vou ter aquele problema da TPM, da questão emocional e as cólicas que são muito violentas, sobretudo no início do ciclo, né? E às vezes a pessoa fica até meio descrente, né? A mulher já começa a ter TPM antes de chegar na época. Quando ela olha o calendário e vê que vai vir semana que vem, ela começa a ficar puta da vida hoje. Então o marido, né? E o marido que se vire, né? Para administrar isso, cara. O que a gente pode fazer em termos de fitoterápicos para dar um melhor equilíbrio a esse momento de TPM, né? Que significa tensão pré-menstrual, galera, né? Para quem não está acostumado com o termo, né? Eu vou citar algumas plantas para pessoas saudáveis, tá? Não estou falando de tratamento de doença, não. Sim. Tem aquelas pessoas que têm um agravo por conta de uma endometriose, de algumas outras doenças. Pessoas saudáveis, né? Que vão tratar da questão natural do ciclo, né? Sim. Que é esse mal-estar que chega. Exatamente. Existem 3 plantas que eu gosto muito de compor elas e geralmente tomar os 10 dias antes do dia da menstruação vir. Que é... Como que é o nome daquela planta? Amora. Eu não tenho sabor bom. A minha tia diz que tem sabor de água de peixe. Eu nem sei se ela já tomou água de peixe na vida, mas diz ela que tem sabor de água de peixe. Amora junto com a camomila e o gengibre. Porque o gengibre tem esse fator anti-inflamatório analgésico. E nós estamos falando de chá? De chá. Das folhas da amora? Das folhas da amora. Tá. Não é para comer amora não, tá, gente? Não precisa invadir o pé de amora da vizinha aí, não. É a folha. Como é que... Vou fazer uma sugestão aqui, voltando a falar aqui para pessoas saudáveis, tá? Não é para tratar doença, isso não. Nessas casas que a gente consegue comprar as ervas, vai lá e compra
a mesma quantidade, 50 gramas de folhas de amora, 50 gramas de camomila, são os capítulos florais, e o gengibre vai ser o rizoma, né? Então o que eu vou fazer? Na hora de consumir, eu vou fazer a decocção do gengibre, eu coloco lá 300 ml de água no fogo, junto com o gengibre, uns 2 centímetros mais ou menos, fervendo ali dentro, fogo baixinho, panela tampada. 5 minutos, ferveu, apaguei o fogo, tirei o gengibre dali de dentro, e esses 50 gramas de amora que eu comprei, junto com os 50 gramas de camomila, eu vou misturar eles para poder fazer uma proporção igual. E pego uma colher de sobremesa. Tem a pequenininha, que é de café, a sobremesa, que é a média, de sopa, que é grandona. Essa média de sobremesa. E pego uma colher dessa de sobremesa, dessas 2 plantas que eu misturei, coloco ali dentro, abafo e espero mais 3 minutos. Tiro a planta dali de dentro e vou tomar na temperatura que mais me agradar. Pode ser gelada, pode ser quentinho? Pode ser gelado, pode ser quente. Para essa indicação, é melhor que seja morninho, porque já ajuda a esquentar, né? Já ajuda nesse processo fisiológico. Fica mais confortável. Mas não tem problema ser gelado. O fitoquímico vai estar ali do mesmo jeito. Não pode ser mais do que 24 horas na geladeira, porque aí perdeu o efeito. O chá só dura 24 horas na geladeira. E pode tomar 10 dias antes da menstruação. Todos os dias. Uma vez ao dia? 2 vezes? Uma vez, geralmente, contando 10 dias, os 3 primeiros dias, você pode colocar 2 vezes ao dia, porque aí potencializa, e essa dor que ela fala que sente muito nos primeiros dias, ela já não vai sentir, ou vai sentir de uma forma bem, bem branda, por conta do anestésico do gengibre. Perfeito. Bom, falamos aqui da TPM, receitinha da tia Jaísa para vocês, né? Para você que está chegando agora, Jaísa Nogueira, enfermeira, com especialidade em fitoterapia, que é o tratamento e a cura das doenças através das plantas e de produtos naturais, né? E estamos aqui recebendo uma aula da Jaísa aqui muito interessante. Ela já falou um pouquinho aqui da questão do diabetes, acabou de falar da questão da TPM. Vamos ao grande mal do planeta, que é a hipertensão, a pressão alta, né? Tem um monte de gente que acha que o câncer é o grande mal, né, que nos atinge em termos de saúde. É um deles, minha gente. A pressão alta talvez seja mais violenta que o câncer, porque o câncer todo mundo fica apavorado, e o camarada logo muda de vida, ele começa a se tratar, etc. E a pressão alta a gente olha com menos preocupação, mas mata muito mais que o câncer, por incrível que possa parecer. E o que a gente pode fazer para prevenir ou para remediar uma vez descoberta essa hipertensão? Eu sou do tempo do Adalat, da nifedipina, do Aldomet, que acho que é metildopa o nome, né? E do tal da digoxina, que os meus pacientes ficavam horrorizados com ela, porque eles diziam que diminuía a potência do camarada, né? E aí o sujeito não queria tomar digoxina, que geralmente era em coadjuvante com captopril, com capotem. No meu tempo lá era capotem. Depois que inventaram esse negócio de captopril, que eu acho que é o nome químico dele, né? Mas a digoxina, eu lembro que ele era pequenininho assim, quando eu vinha com aquele remedinho para servir o paciente, o cara, rapaz, a digoxina é isso, eu não quero tomar não. Não, vamos tomar, cara. Chegar em casa você se vira, aqui no hospital não vai tomar, velho. Entendeu? E tinha essas questões, esses 4 medicamentos que eu lembro que eram muito utilizados. Tinha o Adalat Retard, né, que é nifedipina retard, que ele tem um grau de potência ainda maior para diminuir pressão. E tinha aqueles coadjuvantes ali, tipo Lasix, né, que era diurético, que ajudava junto com a Adalat, com a nifedipina, baixar a pressão. O propranolol também era usado. Tem uma diferença do cardiotônico para o hipotensor, né, etc. Tem isso tudo. Eu estou falando de 1998, quando eu exercia lá a minha função de técnico de enfermagem. Eu era meio estudioso do negócio, por isso que eu sei falar os nomes aqui. E não esqueci deles, porque a cabeça já era de jornalista. Como é que nós estamos hoje em termos eu vejo aí o pessoal falar em metformina. Metformina e diabetes. É diabetes, né? Tem outras coisas agora que o pessoal fala aí
Agora é Captopril, basicamente, né? Que o posto de saúde distribui muito é Captopril, né? Losartana. Losartana, isso é. Eu vejo muita galera falar desse aí. Não lembro disso no meu tempo de enfermagem. Mas como é que está hoje, né? Dentro da fitoterapia, o que pode ser feito? Vamos falar como que a gente pode trabalhar isso na fitoterapia. Existem algumas plantas, porém, eu não vou trabalhar sozinha com esse paciente que já vem de um acompanhamento médico ou de um cardiologista ou do clínico mesmo no posto de saúde. Porque ele já vem com uma prescrição. Ele já vem tomando losartana, tá, às vezes 2 vezes por dia, hidroclorotiazida, né? Então eu não posso chegar e prescrever as plantas hipotensoras, que vai acontecer igual aconteceu com a sua vizinha, né? Não sei, que chegou lá com a pressão muito baixa. Então, como é que funciona para trabalhar quando o paciente já está medicado? Eu preciso entrar em contato com o médico dele. Ó, o paciente me procurou, ele está optando, né? E aí o que o médico faz? Reduz a dose dele para eu entrar com a dose reduzida do fitoterápico. Tem que haver um desmame ali. Exatamente, porque eu nunca vou suspender a medicação prescrita por um outro profissional, isso é falta de ética, e não vou cair no erro de prescrever e ele já está sendo medicado, porque aí vai haver uma hiperdose, né, e ele vai ficar mais medicado do que precisa. Então precisa de uma relação entre os profissionais para eu conseguir prescrever para esse paciente. Diferente de, por exemplo, vou dar um exemplo do Marcelos. Tem um tempinho já. Passou o dia, tô com uma dor de cabeça, Tem dipirona aí? Não tem dipirona. Vou ter dipirona em casa? Não tenho. Ah, não tenho remédio para dor de cabeça? Não tenho. Mas você tá com dor de cabeça por quê? Não sei, não. Então descobre porque você tá com dor de cabeça. Tomou água hoje? Tá com fome, né? Ficou o dia todo trabalhando? Não, tomei, né? Vamos ver como que tá a pressão? E a pressão dele tava 14/9, alguma coisa assim. 140/90. E a pressão dele normalmente é 12/8. Sua pressão tá um pouco alta. Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma infusão? Aí eu fiz uma infusão de folhas de pitanga. E ele tomou, 40 minutos depois a pressão dele tava 12/8. Diferente de um paciente que já é diagnosticado hipertenso, tem uma hipertensão às vezes agressiva, né? Que já toma medicação, então precisa de uma... Tá tomando retard, né? Precisa de uma interação entre os profissionais. A mesma coisa acontece com os pacientes que me procuram com transtornos psicossomáticos. Por exemplo, ansiedade. Eu fui diagnosticada com transtorno da ansiedade, estou fazendo terapia ou qualquer outra coisa. Tá tomando medicação? Estou tomando medicação. Então eu preciso do contato do teu médico. Porque eu vou entrar com uma planta. Geralmente quem trata transtorno de ansiedade toma algum medicamento que module o neurotransmissor GABA. Então eu não posso entrar com uma planta que faça a mesma modulação, porque senão eu vou fazer depressão nesse paciente. Sim. Então eu preciso de uma interação com esse médico. Depressão, geralmente o médico já prescreve para modular GABA e para modular serotonina. Nunca que eu possa usar uma planta junto com um medicamento sintético que modula serotonina, porque o paciente faz uma síndrome serotoninérgica e pode virar óbito. Então, quando ele já toma, já vem com uma prescrição, eu já estou usando isso aqui, precisa de uma interação com o médico, se for da vontade do paciente fazer aquele desmame. Quando for só para complementar, aí, desde que o médico não mexa na prescrição dele e eu saiba o que ele está tomando, eu vou me adequar ao que ele já está fazendo uso. Porque fora isso, precisa de uma interação entre os profissionais para poder não haver uma hiperdosagem e nem... principalmente isso, uma hiperdosagem e haver um efeito adverso por conta disso. Perfeito. Bom, vamos falar de um outro aqui. Você disse que eu gosto de propaganda, né? Vamos lá, vamos falar. Eu gosto da propaganda, gente, né? Porque propaganda faz você que está em casa reconhecer o que eu estou dizendo. Não tenho visto mais essas propagandas, mas eu sou de um tempo que, durante bastante tempo, a televisão, o rádio veiculou maracujina. E aí, quando tinha um cara puto da vida lá no trânsito, tinha sempre alguém que falava, tem que tomar maracujá, né? O outro cara ficava zangado lá porque a mulher foi embora, dá maracujá pra ele e tal. O maracujá tem realmente esse efeito calmante que se vendeu e tal. E aí tinha a tal da maracujina, que tem um efeito... digo assim, ele é industrial, né? Produção industrial.
E o maracujá natural? A gente consegue encontrar também na fitoterapia, tem as prescrições. Vamos falar sobre o maracujá para essa questão às vezes até da ansiedade mesmo, né, que é uma questão mais da lógica dentro da saúde mental, né? Que esse cara que à toa está perdendo a ponta da corda, precisa dar uma tranquilizada. É um excelente exemplo para a gente usar o fitoterápico como alopatia. O que seria alopatia? Você tratar só o sintoma, né? Tanto o sintético pode ser alopático, quanto se eu pegar um medicamento fitoterápico e usar para combater só o sintoma. A maracujina, por exemplo. Tem a passiflora, tem outros medicamentos que a gente encontra na drogaria que é fitoterápico para tratar transtorno de ansiedade. Aí o paciente vai lá por conta própria, eu queria comprar, né, a passiflora, a maracujina, e vai todo dia tomar aquela medicação e continuar com a vida dele normal, só tomando aquilo. Ele está fazendo alopatia com um medicamento fitoterápico, porque ele está tentando tratar só uma causa, ele não está tratando de fato o que está causando aquela ansiedade. Quando ele vem para o consultório, eu queria tratar o transtorno de ansiedade. Olha só, nós temos várias plantas para isso, só que isso é para te dar um suporte. Porque o que vai tratar a sua ansiedade é a terapia, que vai te dar ferramentas para você gerenciar os seus sentimentos, para você gerenciar os seus problemas, porque remédio nem vai fazer isso, nem sintético, nem fitoterápico. Perfeito. É o suporte. Se você não praticar uma atividade física, não fizer a terapia, tiver uma noite de sono, nada disso vai adiantar. É alopático. Ele está fazendo da planta um medicamento alopático, que é só tratar sintoma. E desmistificando, né? Vou tomar um suco de maracujá porque acalma. Isso está tratando só o psicológico, porque a propriedade terapêutica do maracujá está na folha. Então, se eu tomar o fruto, eu não vou ficar com sono, eu vou ficar... É um tremendo placebo. É um placebo. Exatamente. É isso. E eu já vi mãe que dá picolézinho de maracujá pro neném, pro filhinho, porque ele tá agitado, tá com TDAH, olha esse negócio que tem aí. E porque para ele ficar calminho, né? E aí vem aqui minha amiga Jaísa, joga criança de açúcar. Aí vem minha amiga Jaísa aqui, joga um balde de água fria sobre essa fervura aí, né? Cara, é as folhas do maracujá e não o maracujá em si. Ou seja, são orientações importantes que às vezes a pessoa acha, né? Que, assim como eu já vi o cara comer goiaba por causa da diarreia. Na verdade, é a folha de goiaba, né? Folha da goiabeira, folha da goiabeira que tem esse inibidor, né? Sendo, gente, que eu, como um antigo profissional de saúde, eu não gosto de nada que venha inibir uma diarreia. Eu acho que aquela porcariada que está lá dentro tem que sair mesmo, né? Depois que você está um dia inteiro jogando tudo para fora, aí você vai ali, né, usa alguma coisa para diminuir, né, tal. Mas tanto é que quando você está naquela fase da diarreia, as fezes elas são muito diferentes das fezes normais do cidadão, né? Odor, coloração, ou seja, tem alguma coisa ruim ali dentro que o corpo tem que jogar para fora mesmo. O cara vai lá, toma 15 Mosec, não vai ficar legal, né, cara? Né? Eu sempre falava isso com meus pacientes, irmão, tenta ver se consegue ficar 24 horas aí, não passa papel não, senão vai assar, dá uma lavada, mas deixa esse troço sair, cara, porque precisa sair. Eu fico imaginando que quando você toma ali o inibidor da diarreia, fica aquela coisa presa lá dentro e algum problema vai acontecer com aquilo que não saiu, né? Se o corpo está expulsando é porque tem que sair. Na verdade, quando não é infecção, porque se for infecção, aí tem que ser medicamentoso, né? Você realmente tem que deixar sair. Às vezes é uma coisa que comeu ali, uma gordura que passou de excesso, né? Se for infecção, não tem um alimento que está vindo. No verão, então, tem muito disso. O camarada vai naquela festa e tal, comeu aquela maionese que não está muito legal, que não foi conservada na temperatura ideal, e aí diarreia na certa. Tem que deixar sair aquele troço. Porque na maioria das vezes o nosso corpo vai dar conta. Sim, né? sim. Ele está jogando... Ele está limpando, né? Sim. Quando ele joga para fora. Agora, quando acontece uma infecção, não tem como. A gente precisa de uma antibiótico-terapia. Mas fora isso, realmente, tem que deixar ser eliminado e depois usar algum tipo de probiótico, né? Lactobacilos, para poder repovoar essa microbiota do intestino que fica desequilibrada. Jaísa, nós falamos aqui sobre a diarreia agora, né?
Mas nós temos também as pessoas que têm muita constipação intestinal, né? Como dizia a vovó, a prisão de ventre, né? Tem aquela dificuldade de evacuar. As mulheres, sobretudo, têm essa dificuldade, e os indivíduos em geral com pouca atividade física, que vivem muito sentados, etc., né? Tem aquela vida mais como é que é o cara que fica sentado o tempo todo? Não faz atividade física? Sedentário? Sedentário. O sujeito mais sedentário, obrigado, ele tende a ter muito essa questão da constipação intestinal, essa dificuldade de evacuar, e por vezes quando vai lá faz uma força muito grande, e por vezes saem fezes assim, muito robustas, né? E aquilo dá uma rasgada no cara na hora que o treco está saindo ali. O que a gente pode fazer em termos naturais para amenizar esse tipo de problema? Eu não oriento medicação. Eu lembro que vinha muito paciente, às vezes acamado, que chegava no hospital e tinha fecaloma mesmo, né? E para quem não sabe, gente, porque tem 2 profissionais de saúde aqui conversando, por vezes, como a pessoa tem dificuldade de evacuar, as fezes elas se endurecem, se transformam numa pedra, e aquela pedra funciona como um tampão na hora de sair ali no ânus. E vai dando aquele revertério no cidadão, né? E não foi uma, nem 2, nem 10 vezes, foi muito mais que isso, que tinha que fazer mecanicamente, introduzir o dedo mesmo ali no ânus do paciente, tirar aquela pedra de fezes dura, para poder as fezes mais moles saírem. Né? Tinha esse procedimento mecânico que a gente fazia em muito paciente acamado. E tem tanto o acamado quanto a pessoa que está na vida dela ativa, mas é sedentária, etc. e tal, com mais a má alimentação e tem essa dificuldade. Como é que é isso? O que a gente pode utilizar como preventivo, como uma maneira de amenizar esse problema? Existem alguns chás que vão fazer essa... Tem uma galera que come ameixa, né? Aí vem a história da ameixa. Assim como tem o maracujá, tem a ameixa. Ah, come ameixa! E tal. Mamão, Tem algumas plantas que vão aumentar a mobilidade intestinal e vai facilitar com que a pessoa tenha mais facilidade para evacuar. Mas eu nunca indico que a pessoa tome uma medicação se ela está tendo prisão de ventre recorrente, por conta de que isso pode ser um indicador de alguma doença mais grave a nível intestinal. Sim. A maioria dos pacientes que chegam, falando de assistência, né? A maioria dos pacientes que chegam no hospital, eu estou 20 dias, estou, 25 dias sem conseguir evacuar. Esse paciente... Muitos deles, quando fazia uma tomografia, encontravam um tumor de intestino. Exatamente. Então, sempre que a pessoa tem prisão de ventre recorrente, ela precisa ir para um médico e investigar o porquê dessa prisão de ventre. Até o exame físico do paciente, você já percebe o que está acontecendo, né? Emagrecimento, etc. Né? Porque aí você fica naquele de remediar, né? É fazer da fitoterapia um alopático. Vai dar um laxante, não vai no banheiro, e o problema real. Então eu nunca indico só tomar um laxante, e sim procurar o porquê da... Porque se a pessoa faz atividade física, se ela se alimenta, se ela tomar água, não tem o porquê ela não conseguir o banheiro. Algum problema realmente tem. E as meninas, que por vezes, apesar de toda a vida saudável, tem essa dificuldade de evacuar. A mulher, principalmente, tem mais dificuldade. O metabolismo é mais lento, né? Essa peristaltise do intestino, ela é mais lenta mesmo. E é isso. Se não se hidratar mais, senão não consegue. O remédio ali é água mesmo? Muita gente... Água... Comida de verdade, né? Parece clichê a gente falar isso. Usar um pouco mais de fibra, dar mais atenção a couve, chicória. Mas se não tiver fibra, se tiver fibra e não tiver água também não resolve. Sim. Porque aí constipa mais, né? Porque embola de vez o negócio ali, né? Beleza, gente. Estamos recebendo aqui hoje no programa Flávia Azevedo, Jaísa Nogueira. Ela é enfermeira, né? Marcelo está dizendo que você, Flávio e Jaísa, estão dando um show, parabéns, né? Ele diz que essa profissional que sabe muito, a torcida organizada tá danada aqui, né? Ele é o presidente do fã-clube. E agradecer aqui vocês que estão nos acompanhando. Deixa eu falar aqui dos meus parceiros aqui do programa Flávio Azevedo. É importante registrar essa galera. Deixa eu lembrar aqui para vocês da Clínica Viver Med, lá em frente ao Hospital da Civarga de Rio Bonito, né, na rua João Carmo. O telefone é 2734-0613. Por lá você tem médicos, dentistas, psicólogos, nutricionistas,
e muito mais, né? Torço para o dia que a gente encontre entre essa quantidade multidisciplinar de profissionais um fitoterapeuta, né? Já pensou, Jéssica? Né? Seria interessante, né, que tivesse um cara que entendesse fisioterapia nesse bolo aqui. Quem sabe a gente chega lá um dia, né? Deixa eu pegar um adeno aqui para Fica salientar a importância do nutricionista. Sim. Porque todo mundo acha que comer é natural, né? Você já nasce com fome, nasce querendo comer, mas eu falei aqui, você também falou, a base das doenças elas estão no nosso modo de vida. Quanto mais sedentária, quanto mais alimentação errada, e a indústria alimentícia hoje nos induz a comer errado. Então, se você tiver a oportunidade de ter um nutricionista para chamar de seu, né, e te acompanhar e te orientar, é muito importante. Aliás, minha gente, deixa eu aproveitar para fazer a propaganda aqui. No próximo dia 12, eu acho que é quarta-feira, eu recebo aqui o nutricionista Fábio Aragão. Entre tantos nutricionistas que eu recebo aqui, Fábio Aragão é lá de Itaboraí, tem uma clientela grande, é um cara que nas redes sociais faz um monte de graça, bota uns vídeos engraçados lá para chamar a atenção exatamente desse mau comportamento das pessoas que acham que a cura de determinados problemas vem miraculosamente e esquece da importância da mudança de hábitos, né? E na próxima quarta-feira, acho que é quarta-feira, dia 12 é quarta-feira. Dia 12 é quarta. Não é isso? Então é dia 12. Fábio Aragão, que já esteve aqui no nosso programa uma vez, foi um sucesso aqui o papo com ele, como está sendo com Jaísa e tantos outros profissionais que sempre estão aqui com a gente. Então, assim, não esqueçam, hein? Não esqueçam. Simone disse que mandou aqui um WhatsApp para mim dizendo: estou indo aí, né? Que ela quer cumprimentar vocês, né? Vamos ver a hora que ela vai querer chegar aqui. Agora está pedalando, cara, né? Deixa eu ver se tem algum outro recado aqui pra gente. Não. Então, pessoal, dia 12, semana que vem, quarta-feira, Fábio Aragão vai estar aqui conosco respondendo perguntas sobre essa lógica da nutrição e vamos dar continuidade aí dentro da cozinha sobre a conversa que nós estamos travando aqui hoje com Jaísa, falando sobre saúde vindo dos alimentos através da fitoterapia, né? Que é um lado natural do uso medicamentoso de produtos para curar e prevenir doenças. Então deixa eu lembrar aqui para vocês de outro parceiro nosso aqui, que é a Viva Assistencial, localizada lá na rua 15 de novembro, número 74, centro de Rio Bonito, 3634-4330. Galera, o Viva Assistencial é uma empresa que trabalha com plano funeral, né? Só que a moçada, o brasileiro, ele precisa ser estudado, como dizem, né? A galera fica focada no caixão que o cara vai dar no dia que morre, né? Mas ele tem uma série de outras ações lá para quando você está vivo, cara, né? Tem descontos em farmácias, tem descontos, inclusive na clínica Vivermed, que tem dentistas, que tem médicos, nutricionistas, tem descontos importantes. Quem é associado do Viva Assistencial tem descontos muito significativos lá na clínica Vivermed, mas a moçada fica só olhando ali para o dia que vai morrer. Esquece, gente, o dia que vai morrer está lá na frente. Enquanto isso você está vivo, caminhando, né, etc. e tal. Vamos aproveitar aí as coisas boas da vida também. Eu ontem estava fazendo uma cobertura lá e quando a dentista abordava as pessoas perguntando se sabia desse convênio que existe há trocentos anos, muitos segurados antigos, não sabia não, porque o cara paga ali o tal do plano funerário e está preocupado com o dia que vai morrer. Minha gente, eu acho que a gente tem que se organizar sim para o dia que vai morrer, né? Mas, enquanto a gente não morre, né, e todos nós chegaremos lá um dia, vamos aqui organizando a vida, e é por isso que a gente está falando de fitoterapia, falando de saúde aqui, falando de como viver melhor, né? Para isso que a Jaísa está aqui conversando conosco. Então, atentem, você que é associado do Viva Assistencial, para os benefícios que tem lá, os eventos que eles promovem, né, com alegria, com música, etc. e tal. Diz o meu amigo Mauro Nogueira, que não é seu parente, mas tem o seu Nogueira também. O Mauro já esteve aqui no nosso programa e falou assim: Flávio, a gente não quer perder nenhum segurado nosso. Claro, representa perda de arrecadação, né? Eu quero todo mundo vivo, Flávio, não quero morrer ninguém, né? Não quero fazer enterro de ninguém, quero fazer festa, distribuir prêmio e tal. Cara, e é uma realidade. Então, assim, minha gente, prestem atenção nesse conglomerado de benefícios para você enquanto está vivo. Não é só a história do caixão, tem lá na Viva Assistencial. Deixa eu lembrar aqui para você do Amanhecer da Terra. Agora, Dr. Nogueira está lá com hospedagem e day use, né? Lá dentro da área tem cachoeira, tem trilha, é bem bacana lá o espaço lá do Amanhecer da Terra, pertinho do centro da cidade aqui, né?
pertinho do centro da cidade, ali da Serra da Bela Vista ali. Vale a pena conhecer. 971729068 é o telefone lá do Amanhecer da Terra, e você vai conversar com a Lohane, 971729068. Deixa eu lembrar aqui da Telefrutas Rio Bonito, no centro da cidade, com os melhores preços de produtos para você. Tenho certeza que lá, sobretudo na área ali das frutas e verduras, tem muita coisa bacana lá que Jaísa, quando olha, lembra de tratamentos importantes que nós precisamos, e hábitos, né, Jaísa, que nós precisamos passar a usar mais. Deixa eu lembrar aqui para você da Drogarias Viva Mais, antiga Farmácia Dois Irmãos, parceiro nosso aqui do programa também. Abraço aí para a rapaziada da Viva Mais. Deixa eu lembrar aqui para você da Imperial Odontologia. A minha amiga Antônia Elael, que esteve aqui no nosso programa também conversando conosco sobre odontologia e, sobretudo, a respeito de harmonização facial, com botox, fios de PDO, skin buster, né? E ela disse que quanto mais cedo você começar preventivamente esses tratamentos, esses procedimentos, é melhor para chegar à nossa idade aí, né? Um pouquinho mais experiente, com a pele lisinha, né, diz ela. Tem fitoterápico também para essa questão da pele mais saudável, para essa velhice sem chegar naquele fenômeno maracujá de gaveta. Tem, além dos procedimentos aqui que a minha amiga Antônia oferece lá, mas dentro da fitoterapia nós temos preventivos para isso, para pele, etc. Eu sei que beber água certamente é o primeiro que você vai dizer aí, mas além da hidratação. Tem algumas plantas, sim. Na verdade, já tem até alguns medicamentos registrados, né, patenteados, são fitoterápicos, mas já estão patenteados por conta da tecnologia de absorção, que geralmente é prescrito pelos profissionais que estão mais envolvidos com a área de estética, né? Atividade física também, para poder ajudar na força e tudo mais, mas existe sim. Perfeito. Eu queria aproveitar a oportunidade, já que a gente falou aqui de estética, para conversar sobre cabelos. Nós temos as meninas, sobretudo as meninas, né? Elas são sempre inconformadas. As meninas de cabelo crespo igual você querem ficar Mona Lisas, né? Lisão. As mais lisas querem encrespar. Mas vamos falar sobre saúde dos cabelos efetivamente, independente dos cabelos crespos, dos lisos, etc. E tal. O que pode se fazer preventivamente, porque por conta às vezes do excesso de química, ou por conta de questões mesmo que envolvem o ciclo menstrual, eles ficam mais quebradiços, sem brilho e tal. Também temos coisas que podem beber ou passar nos próprios cabelos, né, dentro da fitoterapia. Na verdade, existe mais para a parte de tratamento, né? Alopécia, nós temos algumas plantas que tratam essa patologia. É difícil de tratar, como o medicamento sintético é difícil, porque depois que a alopécia está instalada é uma doença difícil de regredir, né? Mas junto com as mudanças dos hábitos de vida, a gente consegue um resultado positivo, pelo menos para estagnar e não continuar evoluindo. Sobretudo no período de menopausa, né? Tem umas mulheres que perdem muito cabelo, né, etc. Então, mas a questão é hormonal. Aí a gente não adianta suplementar, não adianta tomar planta, não adianta tomar medicamento, senão aí precisa de um endocrinologista, né? Alguém que vai regular essa parte hormonal. Porque essa queda de cabelo nesse período é por conta de hormônio. Não... Então, é endocrinologista, meu amigo, tem que procurar lá, né? E vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Deixa eu lembrar aqui para você do Vaguinho Corretor, Rua 15 de Novembro, número 242, sala 109, centro de Rio Bonito. Pensou em consultoria e negócios imobiliários? Vaguinho Corretor, 99580-8081. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Anderson Barreto, é o rei de Campo do Jordão. Anderson foi 15 dias atrás em Campo do Jordão. Todo dia ele publica 10 fotos, né? E aí parece para mim escrito assim: Anderson está em Campo do Jordão. Depois eu vi esse puto na barbearia ali agora mesmo. Como é que está em Campo do Jordão há 45 minutos? É malandro, né? É igual Graziani. Vai fazer a trilha, leva 15 blusas na mochila e ao longo da semana vai trocando a foto, porque ele vai lá no mesmo lugar, faz uma
foto com a camisa azul, outra com a laranja, outra com a... E a gente vai entregando o segredo dos amigos aqui. Um abraço aqui pro meu amigo Fabinho Lava Jato, lá atrás da rodoviária. O cara é fera, deixa o carro da gente nos trinques. Abraço aí a Fabinho e toda a equipe dele, sucesso. Deixa eu lembrar aqui para você do meu amigo Felipe Rocha, lá na Rocha Numismática, no Shopping São Gonçalo. Ele trabalha com antiquário, né, que são coisas antigas, e com colecionismo de moedas e cédulas antigas, né? É fera nessa área aí, meu amigo Felipe, e a loja dele está localizada no Shopping São Gonçalo. Logo na entrada ali você encontra a Rocha Numismática. Um abraço para o nosso amigo Felipe Rocha. O Felipe vai estar promovendo um evento em Casimiro de Abreu, dia 22 e dia 23. De numismática, né? Então, eu estou tentando me organizar para ir lá, mas no dia 22 eu tenho um compromisso com os super-heróis, com a Liga da Justiça. Não sei se vou conseguir ir, mas no dia 23 eu vou ver se eu consigo chegar lá também. No dia 23. Que é inclusive dentro da lógica da numismática, né? Da questão das moedas, etc. e tal. Sucesso aí para o nosso amigo Felipe. Finalizando aqui os nossos parceiros, Supermercado Armazém Rio, no centro de Rio Bonito. Confira, minha gente, confira as promoções lá do Armazém Rio. E lembrando que quinta-feira é dia de Quinta da Carne, hein? Então deve ter promoção bacana nas carnes lá. Consulte as redes sociais, né? E a City Pharma, ali dentro do Armazém Rio também. Às vezes você está no mercado fazendo compras e precisa dar uma corrida lá fora, no comércio, né, para poder comprar um medicamento. Então a City Pharma está ali pertinho. E aí, vocês estão olhando para a Jaísa, que trabalha com fitoterapia, tem uma lojinha de coisa natural ali também, gente. Logo na entrada, assim, não são nem meus parceiros, não, mas já que a gente está com alguém da fitoterapia aqui, vamos dar uma canja lá para a galera. Não são todos os produtos, não é uma loja tão grande, mas tem uma lojinha ali também, ali pertinho da City Pharma, que tem alguma coisa natural lá, né? Então, tá todo mundo atendido ali dentro do Armazém Rio. Abraço aí para toda a galera lá do Armazém Rio, parceiro nosso aqui do programa Flávio Azevedo. Estamos recebendo hoje aqui no nosso programa, você que chegou depois, Jaísa Nogueira. A entrevista da Jaísa, minha gente, vai ficar disponível aí no Facebook, para quem não conseguiu ver, para quem vai ver depois, né? Tem aquela galera que essa hora, né? O programa é às 15 horas, essa hora está trabalhando, está no batente, não consegue assistir. Vai ficar disponível aí na fanpage e estará posteriormente também no nosso canal lá no YouTube. Aproveito inclusive para pedir você que não é meu seguidor, que seja seguidor aqui na fanpage. Somos 33 mil e quase 500 por aqui. E lá no meu canal no YouTube somos 58.900 alguma coisa, quase chegando a 60, né? E muito obrigado aos amigos todos que estão aí sempre nos prestigiando, ligados na nossa programação. Se você não está seguindo as minhas redes, junte-se a nós. Os programas, as entrevistas estão todos disponíveis aqui na fanpage e também e principalmente lá no nosso canal no YouTube, beleza? Então vamos lá, vamos em frente. Já caminhando aqui para o final da nossa programação, eu não posso deixar de contar um segredo aqui para vocês do momento off do programa, né? Jaísa falou assim, mas o programa tem 1 hora só de duração, né? Eu dei mais um choque de realidade nela. Não, são 2 horas de duração o programa. E ela, como toda convidada, falou assim, mas gente, será que eu vou conseguir falar esse tempo todo? O convidado, na verdade, esquece, quem fala o tempo todo sou eu. Ele... O convidado só vai responder as perguntas, gente, sem nenhuma dificuldade, né? E viu só como é que passou o tempo aí que você nem percebeu, já está até programando uma segunda entrevista. Eu quero aproveitar que a gente já está caminhando aqui para o final do nosso programa e convidar você para estar conosco. Ontem a Gisele Divino, que faz parte do Masterchef, né, da TV Bandeirantes, foi muito divertida aqui a conversa com ela. Um abraço aí para a Gisele. Foi um sucesso. Hoje, muito bacana a conversa com a nossa amiga Jaísa. E amanhã eu recebo aqui a Keifane. Keifane, menininha, começou a trabalhar com dança e, cara, as pessoas olhavam assim, como é que essa menina é maluca? Um dia ela foi lá, alugou a CDL, por conta dela, novinha, 15 anos, assim, 14, alugou o CDL para fazer um evento de dança e não é que o negócio deu certo, cara? E aí ela vem se dedicando a essa coisa da dança, que começou com movimento de coreografia dentro da igreja, e hoje ela é uma profissional nessa área, né? E a gente recebe com muito prazer
aqui amanhã a partir das 3 horas, minha amiga Keifane, que hoje está morando em Rio das Ostras, né? Mas faz alguns trabalhos e vai estar por aqui amanhã tratando de alguma coisa e vai aproveitar para dar uma passada aqui no programa Flávio Azevedo. Vai ser um prazer recebê-la aqui. A partir das 15 horas você está convidado a participar. Deixa eu lembrar ainda para você que nós teremos em Tanguá, alô galera de Tanguá, amanhã nós temos a Conferência Municipal de Assistência Social. Então você que reclama do cidadão de rua, que reclama da população em condição de rua, que negócio todo e tal, o Bolsa Família que você acha que não está legal, e outras coisas dentro da assistência, o idoso que está abandonado, essa conversa em rede social vai ter aquele monte de curtida, de gente falando que é absurdo, abandono e tal. Mas, efetivamente, ações é na conferência amanhã que você tem que levar com sua representatividade. Ali, quem chegou ali? Com sua representatividade e a sua presença lá na Conferência Municipal de Assistência Social. Amanhã, em Tanguá, na Igreja Congregacional, ali em frente ao Lona na Lua, e sexta-feira que vem em Rio Bonito, lá no auditório da Prefeitura. Então é importante, sobretudo você que é candidato a vereador, você que é candidato a prefeito, que está dizendo que tem a solução para o desaparecimento do panda. Cara, você tem que estar presente nessas reuniões, nesses encontros. Aí faz lá a sua live, lá você faz sua manifestação, diz qual foi a contribuição que você deu, a proposta que você ofereceu. Porque tem um monte de gente aí se arvorando, dizendo que é candidato a isso, que vai melhorar. Fulano, vem aí. Eu pergunto, vem aí para quê? Quem é fulano? Não conheço, não. Aí eu que entendo um pouquinho de política, estou acostumado a transitar, uns caras que nunca foram nem na Câmara de Vereadores, Marcelo. Não sabem onde está localizada a Câmara e quer ser candidato, dizendo que vai fazer melhor. Vai nada. Vai chegar lá na Câmara, vai ser engolido por aqueles que tradicionalmente já estão lá há vários mandatos. Então é bom começar a saber como funcionam as coisas, para não servir de bobo quando chega lá, né? Tem uma turma nova aí. Todo ano muda 5, muda 4, muda 6, e que são engolidos por aqueles tradicionais sempre. Né? Então, minha gente, para você começar a entender como é que funciona, tem que estar presente. Você que é candidato, você que está querendo concorrer, vai colocar o nome, leva a sua ideia, faz uma live lá na hora. Estamos aqui na conferência, participando, trazendo nossa contribuição. É extremamente importante isso. Fica essa dica aqui para os amigos aí que vão participar do processo eleitoral ano que vem. Bom, Jaísa, foi um prazer grande receber você aqui. Muito obrigado. Alguém escreveu, acho que foi o Marcelo, escreveu aqui. Que aula, hein? Realmente foi uma aula que nós tivemos aqui nesta tarde. E eu quero aqui agradecer muito o carinho. Jaísa, minha gente, vem de Aldeia Velha para participar aqui conosco. Ela, junto com o Marcelo, operam lá o atrativo natural, Cachoeira das Andorinhas, né, lá na Fazenda Ojoara, em Aldeia Velha, e que sempre nos recebe lá com muito carinho, né, e é um ambiente agradabilíssimo, que se vocês não conheçam, façam planos de conhecer. Tenho certeza que se vocês conhecerem, ficarão clientes que nem eu, né. Além da Cachoeira das Andorinhas, tem ainda outros pontos ali de banho, né, que um lugar belíssimo para fotos, e que merece muito nosso respeito, apoio e visita, que é um lugar bem bacana. Tem também lá uma parte de restaurante, né? E agora, façam contato nas redes sociais, no Instagram lá da Cachoeira da Andorinha, está sempre bombando, sobretudo quando mostra o rapel de cachoeira, cara, que é operado muito bem pelo meu amigo Marcelo, que conhece muito dessa área de defesa civil, de bombeiros, etc. e tal. É um lugar extremamente agradável e um rapel extremamente seguro. E quem não nada desce o rapel, sai dentro da cachoeira e sai tranquilo. Teve até cadeirante já que desceu lá, né, Marcelo? Teve cadeirante que já desceu lá no rapel. E assim, gente, façam planos de conhecer. Aproveita que está frio e vai se organizando para o verão. É um dos pontos aqui na nossa região turística, Caminhos da Mata. Eu considero talvez o lugar mais bacana, ou um dos mais bacanas que nós temos aqui, nesse eixo da região turística Caminhos da Mata, que compreende São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e Silva Jardim. Bom, Jaísa, muito obrigado. Um beijo grande para você. Eu queria te perguntar, só para a gente finalizar enquanto você se despede. Tudo bem, meu amor? Chegou ali minha namorada, gente. Veio fiscalizar, tá vendo?
Rapaz, rédea curta no negócio. Brincando. As pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo, vão ver depois e que quiserem saber como te encontrar, como te achar, para uma consulta, para uma orientação, como é que faz? Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade que você proporcionou de estar aqui no programa. Eu sei que tem uma audiência boa o seu programa e quanto mais pessoas tiverem conhecimento sobre a fitoterapia, são mais pessoas que podem optar, né, ter escolha. A gente não está aqui impondo nada, ninguém é obrigado a fazer nada, né? Sim. Foi o que você falou, tem os rebeldes. Mas, brincadeira à parte, né? É uma opção e a gente só pode optar, a gente só pode fazer escolhas a partir do momento que a gente tem conhecimento. Então, é uma honra poder contribuir com o conhecimento que eu tenho. Agradeço a todo mundo, agradeço ao meu marido. E mais fácil de me achar é pelo Instagram, né? Enfa Jaíza Nogueira. E rapidinho eu respondo e por lá a gente consegue combinar alguma coisa. A orientação pode ser online também, né? Pode ser, né? Para quem está longe aí, gente, sim, né? Pode ser online também, que é uma moda de atendimento que foi criado durante a pandemia e que acabou ficando. Fiquei bastante resistente no início, porque eu gosto do contato, né, com o paciente, de se poder tocar e tudo mais. Sim. Mas veio para ficar, né? As pessoas... Não, e tem uma galera de longe que às vezes você não consegue alcançar, né? Não consegue estar perto. E mesmo os de perto, às vezes preferem... Não precisa perder dia de trabalho, sim. Faz depois, né? Tem os horários mais flexíveis e parece que veio para ficar, então a gente tem que se adequar. Mas, muito obrigada. E, como eu falei no início, é um estilo de vida, né? Depois que você inicia, a gente já tem esse norte, né? Como a gente falou, o medicamento sintético tem de 100 anos para cá. E antes? A gente já tem o norte lá pela Bíblia, que diz que nas plantas a gente encontraria os nossos remédios. Então, Deus fez tudo perfeitinho, a gente que precisa se adequar e se disciplinar para poder realmente se beneficiar. Nós que escangalhamos o negócio, né? Exatamente. A começar do nosso corpo, né? Mas é isso, gente. Então, muito obrigado a vocês que estiveram nos acompanhando. Um beijo grande no coração. Muito obrigado pelo carinho. Papai do Céu abençoe rique e abundantemente cada um de vocês que estão sempre ligados no programa Flávio Azevedo. Amanhã a gente volta às 15 horas. Com mais um programa por aqui, entrevistando a Keifane, né? O Josemar da Silva diz assim, olha, sou Josemar, estou gostando do programa e falo da Angola. Rapaz, né? Obrigado aí, Josemar, por estar nos acompanhando lá da Angola. Valeu, meu irmão. Boa tarde para você aí. Eu não sei se aí é tarde, como é que você já está na Angola, não sei como é que é a questão do fuso horário aí. Se for à noite, boa noite, se for de manhã... Bom dia, né? Mas eu muito obrigado. Acho que são 6 horas, eu não sei se para frente ou para trás. Eu concordo com você, né? Eu não sei se é para lá ou para cá. Eu acho que seja para frente, talvez lá já seja noite, né? Então um abraço é o Josemar da Silva Abamesse, aqui nos acompanhando. Sucesso para você, meu irmão. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência e participação. Jaíza, valeu, abraço grande. Obrigada. Minha gente, beijo. Enfermeira Jaíza Nogueira, nas redes sociais, lá no Instagram, você consegue encontrar ela lá. Jaíza Nogueira. Inclusive, eu no meu Instagram, para quem é meu seguidor, né, jornalista _ Flávio Azevedo, eu marquei, né, fiz uma postagem nossa, marquei a Jaíza. Então quem é do meu grupo de seguidores aí, dá uma olhada lá na marcação e vocês conseguem chegar na rede social dela, no Instagram dela, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu fiz a marcação, então quem quiser conhecer aí o trabalho da Jaíza e fazer algum tipo de contato, mais coisas profissionais, viu, gente? Que o marido da mulher é bravo, está sentado ali. Cuidado, não vai fazer coisa além do profissional, não. Valeu, gente. Um abraço grande, um beijão beijo no coração. Todos. A gente volta amanhã às 15 horas com mais um programa Flávio Azevedo. Valeu, galera. Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo. O mundo não para de evoluir. E a Connect Internet também não. Utilizamos o que há de melhor em tecnologia.